As outras já vinham entendendo, só estava esperando tempo. Então eu quero. É um bater-papo, estou entendendo? É dizer, bom, não sei se é um bater-papo, talvez eu vou falar mais eu que vocês, não é? Mas eu quero nivelar algumas coisas, entendeu? Eu vou fazer isso para tirar um estigma, não é? Que às vezes está dentro de nós e fora de nós, que no ninho das águias não há organização, entendeu? Que parece que todo funciona, e funciona assim mesmo, mas há organização. Se nós não tivéssemos organização, nós não tivéssemos tido 7 anos juntos. Então, tirar um estigma que às vezes vem de fora e nos alcança a nós, e nós carregamos esse estigma, não é? Eu, por exemplo, Dario, eu não considero de que não há organização, tanto é que eu tenho uma disciplina rigorosa, cara, com o ninho das águias, eu e o ninho das águias, não é? Acredito que isso ficou claro na última ação profética, que eu mesmo estando longe, com um celularzinho, cara, buscando Deus, buscando sinal, porque eu tinha um compromisso com o ninho das águias, que termina resultando em cada um de vocês. Amém? E parte dessa tomada de decisões, eu resolvi me comunicar com os sacerdotes das casas. Entendeu? Não sei se vocês já perceberam que há uns 40 dias eu me venho comunicando menos em um blog do Ninho das Águias, certo? E aí, certo, tratando de aprender a usar a tecnologia, criei um grupo, certo, lá pelo WhatsApp, onde praticamente, certo? Montagem, estão, certo, quase todos os sacerdotes, certo, e as moças que estão incluídas, por assim dizer, são aquelas que conduzem a sua casa, não é? A Mari, a Marisa, a Graça, não é? Essas mulheres que por alguma razão são sacerdotisas da sua casa, elas também estão incluídas, certo? Eu acho que a única exceção é a Cris, para que ela fique sabendo dos comandos também, porque às vezes ela me pergunta, já falou com os meninos? Já disse, então, para eu não estar repetindo as mesmas informações, eu incluí, certo, a Cris aí, certo? Nesse grupo. Eu acredito que todos que estão aqui estão. Sim? No grupo, não? Acho que está também. Tá bom? Não, melhor não sei, mas está no grupo e por aí nos comunicamos praticamente toda a semana, nos 8 dias de ação profética, nos comunicamos por aí nós estamos comunicando. O aviso deste encontro foi por aí também. Tá bom? Então, eu me estou comunicando com vocês e eu pediria, certo, que as informações que não são só para vocês, você pudessem estar juntando sua família e dizer, olha, está acontecendo isso, esse é o comando, eu estou para fazer, etc, ok? Porque a gente precisa alinhar isso, de repente a gente termina ofuscando, a gente termina escondendo a figura do sacerdote, porque a gente pluraliza, não é? Então na igreja são todos da igreja, mas a responsabilidade familiar, certo, é de cada sacerdote, não é? Aqui o Darlan, certo, o Pablo e assim por diante, a nossa responsabilidade, se a gente não entender nada de Deus até o momento de nós morrer, por assim dizer, que temos uma missão específica, temos uma tarefa específica, se nós cuidar da nossa família como Deus quer, nós já fizemos grande parte daquilo que nos correspondia fazer. Eu me atrevo a dizer que um 60% é dentro de casa e um 40% a gente vai derramar, certo? Não sei se todo, não posso dizer com exatidão isso, certo? Vamos derramar no corpo ou além do corpo, certo? Tendo inserções, essa é a palavra, certo? Fora do ninho, em outro lugar, pregando em outro lugar, ensinando em outro lugar, nos emancipando talvez para abrir um núcleo em outro lugar, sair de missões, não sei, mas talvez não seja para todos, eu não sei, mas eu acredito, certo? Para a gente não botar um pau a pau aí de 50-50, certo? Eu acredito que uns 60-40, não é? Então, se nós fazermos a lição de casa, por assim dizer, que é cuidar da nossa esposa e de nossos filhos, não é? Os que não têm filhos, gerar, certo, a nossa consorte, não é? Nós já fizemos 60% da tarefa. Amém? Eu queria pedir se alguém pode ir escrevendo, depois para a gente fazer, certo, como um resumo do que falamos,
para por último eu ter uma ideia, para não me perder. Eu tenho uma coisa, eu tenho, não sei como se chama, uma ata, uma referência, um papel, não sei como se chama, ok? Mas se alguém, ou se alguém gravar para mim, certo, também me ajuda, perfeito? Pode ser? Então, nessa primeira parte eu queria passar ao limpo, certo, o ninho das águias. Em que consiste passar Eu sei que grande parte de vocês sabe tudo isso, mas a gente precisa pontuar algumas coisas, perfeito? Pode ser? Sim? Vou esperar ver com o Rodrigo, certo? Querido, não é uma bronca, então não fiquem com cara assim, dizer, não, eu não vou dar bronca a vocês, tá bom? Beleza, fique tranquilo, a minha cara é assim mesmo, mas eu não vou dar bronca, tá bom? Então, baixe as armas, não fique preocupado, porque o pai vai falar, meu Deus, que coisa, viemos aqui para uma tocaia aqui, vamos dar um, certo? É justo, é muito justo, é justíssimo, certo? Não, relaxa, cara, tá bom? Eu não vou puxar a orelha de ninguém, ok? Eu preciso estabelecer coisas. O Zelinho sempre usa o exemplo dele, o pedreiro, certo, antes de fazer o contrapiso, ele vai fazer como chama? Como nas linhas mestras, não é? Ele pega um pouquinho de massa, certo? Outro montinho lá, coloca uma cerâmica em cima, vai nivelando, depois coloca a régua e depois coloca o concreto aqui no meio e vem nivelando, entendeu? Então é essa a minha intenção nesta noite. Então, quero que não fique triste, certo? Eu quando coloquei no grupo que eu estava... Boa noite. Quando eu estava... Tem um lugarzinho lá, tem 2 lugarzinhos aqui. Quando eu ainda não sabia qual era o lugar, porque a minha intenção era talvez ir em outro lugar, a gente comer alguma coisa, certo? Mas a correria do dia a dia não me deu tempo para eu me organizar melhor, e aí no meio da semana eu resolvi fazer a reunião aqui mesmo na casa, ok? Então essa primeira parte, como digo, seria a segunda, não a primeira, mas seria a segunda, mas porque essa parte primeira, ela é mais importante, certo? A nível de importância, ela é prioritária, se podemos dizer assim. Então eu vou pular a ordem, vou começar pelo segundo e depois, daqui a pouco eu reforço com o primeiro, pode ser? Então, colocando em ordem algumas coisas, certo? Então o ninho das águias, cara, tem um culto geral, não é? Esse culto geral, de maneira frequente, é realizado no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, não é? Onde é feito? É na área da Bocida, não é? Certo? Lá do trás do estacionamento do Extra, certo? É prefeito José Melo Franco 360, certo? Lá, aquele portão branquinho, certo? Lá nos reunimos, é um culto geral. Me está entendendo? É um culto geral. Pode entrar, filho, tem aí, tem 2 aqui. É um culto geral. O culto geral, certo? Ele começa 15 para as 18 horas, está começando agora, porque nós estamos sendo pegos no tempo. Amém? Nós chegamos às 17h30 horas, ou seja, às 5h30 da tarde, para quê? Para que os samistas proféticos arrumem os instrumentos, certo? Se há algum detalhe, certo? Da ornamentação, certo? Que é pouquíssimo, que vocês sabem. E chegamos para orar, para gerar um ambiente, tá entendendo? Antigamente chegavam às 5h30, orávamos, gerávamos ambiente, conectávamos os equipamentos em meia hora, na verdade, e começávamos às 18 horas. Estamos tendo problemas para terminar o culto desses cultos gerais, que são o primeiro domingo e o terceiro domingo, antes das 20 horas, não é? E o que acontece? Nossos filhos ficam aqui, porque paralelo ao culto geral de nós, que temos nós, tem um culto aqui com as crianças. Então, qual é a rotina? Os pais trazem suas crianças aqui, vão para o culto, não é verdade? Então, eu, pessoalmente, mesmo que eu sou daqueles que às vezes, certo, ou geralmente, não consigo terminar no horário, eu me preocupo muito, porque há pessoas aqui que também chegam, certo, praticamente 5 horas da tarde, porque aqui também há que arrumar. Não é? Dizer, quando vocês trazem seus filhos, certo? Os que têm filhos pequenos, certo? Vem que está arrumadinha a sala para receber os neném. A gente tem algumas coisinhas aqui. Aí outra sala aqui na copa, certo? E quando não é inverno, a outra sala que se reúne dos maiorzinhos lá na área, não é verdade? Ou senão eles ocupam a sala, a copa e parte da cozinha. Perfeito?
Então há pessoas que aqui também chegam cedo, e se vocês quando vêm buscar seus filhos, não é? Quando vocês vêm buscar seus filhos, vocês se dão conta e chegam aqui, talvez só chegam no portão, mas há pessoas trabalhando aqui também para, certo? Os mesmos professores que dão aula são os que preparam o espaço físico e depois precisamos colocar a casa em ordem aqui, não é? Porque é uma casa. Então, todo o que se tira tem que voltar para o lugar e passar pano no chão. Eu acredito que os que têm filhos pequenos sabem, certo? Que em 2 horas e meia, as crianças, certo? Fazem uma, entre aspas, uma baderninha. Bem? E eu estou lhe colocando a par, de nenhuma maneira eu me estou queixando, porque até agora, certo? Nós damos conta do recado, as pessoas nos ajudam, as pessoas se esforçam, ninguém dos que coopera, certo? Tem medo de pegar em um rodo, em uma vassoura, e a coisa acontece. Então, o culto geral, os maiores, certo? Os filhos maiores, para o prefeito de José Melo Franco 360, e os filhos menores, por assim dizer assim, que são nossos filhos pequenos, vêm para este lugar. Então, queridos, a gente dá até essa tolerância, certo? Na verdade, a gente precisa entender que o culto, nosso culto, começa às 17h30, quando chegamos para preparar o ambiente. Aí começa nosso momento de cultuar, ok? Então você que não chega, e não é obrigação de ninguém chegar, não é? Porque aquilo a gente não trabalha com obrigação, assim, com obrigação imposta. Aquilo a gente trabalha com obrigação, se podemos chamar assim, adquirida por cada um, não é? Aquela expressão, cada um sabe de onde aperta o sapato. Não é verdade? Dizer, aqui, os que já me conhecem há mais tempo sabem que eu fui um bom malfeitor. Na verdade, está o Glauco aí, certo? Eu fui um bom malfeitor. Não sei se você entende essa combinação. De um mal, o Leandro está aqui, eu fui um bom malfeitor. Entendeu? Então, mas eu pendurei, aposentei a chibata, entendeu? Assim de simples. Está entendendo? Perfeito? Então aqui é por responsabilidades adquiridas, aqui não é por responsabilidades impostas. Então cada um precisa saber o seu papel e o papel que lhe cabe dentro de tudo isso. Perfeito? Então por que estou dizendo isso? Porque há 7 anos, não é? Há 7 anos, certo? Os que vêm há 7 anos, há 3 anos, há 4 anos, parece que isso não se entende. Então há pessoas que chegam às 6h30 da tarde, 6:45 às vezes. Então, dizer, para mim, o Dario, certo? O líder espiritual da casa, o pai de alguns aqui, eu tenho uma dificuldade tremenda. Disse, pode ser a minha fraqueza, mas tremenda, certo? De entender que me digam que se conquistam grandes coisas no espírito se a gente está errando nas pequenas, tá entendendo? Não sei se você me entende. Não, mas eu estou bem espiritualmente, as pessoas dizem. Porém, eu estou vendo que você está tropeçando nas pequenas coisas. Então, eu tenho uma dificuldade de entender como se conquista o grande se não se toma atenção nas coisas pequenas. Perfeito? Então, o culto na verdade, o momento de cultuar começa quando nós nos preparamos. Começa em casa e a gente estica lá. Perfeito? Isso, querido, a mim não me incomoda se você você é livre, entenda muito bem. Só que eu estou trabalhando e desenvolvendo pessoas, entendeu? Não sei se você me entende. Você, a grande maioria, trabalha, com raras exceções aqui, trabalham de maneira autônoma. Na verdade, mas vocês trabalham em empresas onde estão preocupadas em desenvolver você. E eu acho que tudo isso conta, não é verdade? Se ou não, responsabilidade, pontualidade. Eu não estou querendo fazer aqui uma empresa, de nenhuma maneira. Mas eu acho que a gente está tropeçando em coisas que a gente já poderia ter superado. Perfeito? Então o culto geral é isso, certo? É um favor, é mais um favor. Me está entendendo? É mais um favor. Todos sabem que os espaços estão ficando pequenos para nós, não é? E nós estamos orando, nós buscamos, nós tentamos, não é? Então eu gostaria de pedir um favor para você, os primeiros que chegam. Ocupem as primeiras cadeiras. Porque na casa, certo? Lá, tanto na casa do Rogério, da Gilce, da Vocida, não é? Como aqui, a porta de entrada a porta de entrada é pela frente, tá entendendo? Me acompanhe nisso? E lá é por atrás, mas se a gente só encher atrás, depois ninguém quer entrar na frente.
Não sei se você já tem visto isso. Então, as pessoas não chegam em um horário, por X razão, e não estou aqui para julgar isso, já disse com relação ao horário, então vão ficando lá no fundo, tá entendendo? E as cadeiras do começo, elas estão todas, não todas, mas há cadeiras desocupadas. Então, se a gente, certo, começar a ocupar da frente para trás, a gente, entre aspas, facilita a vida daquele que chegou depois. E daqui a pouco eu vou falar dessa tolerância que temos que ter uns com os outros, tá bom? Porque alguém pode dizer, não, o cara chegou atrasado, que se vire agora. Não é verdade? Mas depois eu vou falar sobre isso, entendeu? Então eu gostaria de lhes pedir um favor, nem com o que chega atrasado, mas um favor para comigo. Perfeito? Que lá onde é a vocida, chegamos mais cedo, tratemos de nos sentar nas primeiras cadeiras e ocupar o espaço da frente para trás, para evitar esse aglomeramento que nós temos na porta. Porque é perigoso, queridos. Não é? Às vezes é a Thalita, certo? Que é a filha do Rogério, certo? Que ela precisa sair, de repente ela tem que driblar todo mundo para sair, porque o corredorzinho aí está estreito ou está cheio de pessoas de pé, não é? E a gente precisa entender que a Thalita já participou conosco, hoje por situação não participa, mas ela é a dona da casa, por assim dizer. Ela mora naquela casa, ela é a neta da Vocida, ela é a filha do Rogério. Me está entendendo? Então, são coisas que nós podemos evitar, concorda comigo? Sim. Aí alguém pode dizer assim, não, mas isso se evitaria alugando um salão. Sim, claro que se evitaria, entendeu? Mas aí arrumaríamos outros problemas, não é? Então, para mim, certo? Não sei se é para mim ou para eu, não sei, não é? É trocar 6 por meia dúzia, ou me arrumar mais encrenca, entendeu? Está acompanhando? Percebe isso? Muito bem, isso é com relação ao culto geral. E no culto, dentro desses cultos geral, já vou falar da quarta-feira, certo? Nós temos práticas de expressão de responsabilidade financeira para com Deus, que são o dízimo, que são a oferta e são a primícia. Que é a primícia? Na primícia, certo, é um estatuto, é uma ordenança estabelecida por Deus para honrar o Senhor. E no tempo do povo de Israel, eles eram uma cultura agrícola. Então eles traziam a primeira parte da colheita, eles determinavam um tempo que era a primeira colheita, e tudo o que eles colhiam, certo, naquele período considerado como a primeira parte da colheita, eles traziam, certo, ao tabernáculo, ao templo, certo, e eles ofereciam ao Senhor. Hoje, certo, a não ser que você tenha uma horta orgânica na sua casa, não é? Porque isso está de moda agora. Não é verdade? A não ser que você tenha, certo? Eu desconheço. Mas hoje nós vivemos dentro de uma cultura industrial, não é? A revolução industrial, certo? Nós trabalhamos, vendemos nossa força de trabalho e por isso nós ganhamos, não vou entrar no quesito se nós ganhamos bem ou ganhamos mal, não, mas nós temos uma remuneração. Então o que nós fazemos? Como nós não somos uma cultura agrícola, não é? Nós somos uma cultura industrial, vendemos nossa força de trabalho, nós dividimos o que nós ganhamos em 30 e nós oferecemos ao Senhor um dia de trabalho. Amém? Por que fazemos isso? Primeiro, porque é bíblico. Segundo, porque agradecemos a Deus que Ele nos tenha abençoado na colheita anterior, que é um mês que Deus providenciou trabalho, saúde e inteligência para nós trabalhar, e nós fazemos um ato de fé para o próximo mês que está entrando. Perfeito? Então essa é a primícia. Não é obrigação, se vocês... Aí nós temos um cestinho para recolher. Os envelopes desta casa não tem nome, nós não temos controle por pessoas. Ah, fulano dá tanto, eu não sei nem quanto ganha o Glauco, nem quanto ganha o Célio, nem quanto ganha ninguém, entendeu? Porque os envelopes são trazidos e as pessoas colocam. A gente apela, se podemos dizer assim, para uma conscientização pessoal e individual. Me está entendendo? Agora, é claro, eu já fiz há momentos, certo, que por alguma razão ou outra a receita cai e eu expresso, certo, e eu oro, certo, e eu reforço os princípios, porque esta casa se move em princípio. Eu não ando sondando, eu não ando averiguando quando ganhou, quanto deixou de ganhar, não. Amém? É responsabilidade pessoal e individual de cada um. Sim? O culto da primícia, certo, como amanhã vai cair justo no dia domingo. Aí outros dias que não coincidem, não é? Antigamente, certo, quando nós estávamos estabelecendo a visão das primícias, nós fazíamos no culto
O culto dia primeiro, fosse segunda, terça, quarta, quinta, nós fazíamos. Mas depois de um tempo nós entendemos que a grande maioria já tinha entendido, então nós fazemos no culto mais perto, certo? Nos reunimos. Agora, o que seria importante você fazer, e eu gostaria que guardasse você esta informação, porque você vai conectar com o próximo ponto, que deveria ser o primeiro, mas nesta oportunidade será o segundo. Que você reúna a sua família, tá entendendo? E você separe ou ponha um envelopinho o dia primeiro, o dia que é da primícia, se você tiver condições, e você junte a sua família e dê a mesma explicação que eu estou dando. A primícia é para agradar ao Senhor, agradecendo ao Senhor, certo, por um mês que se foi, profetizando sobre, e que todos os membros da família possam colocar a sua mão sobre o envelopinho, sobre o cestinho, a caixinha que você separou, certo, e pudessem declarar que estão entregando a primícia ao Senhor. Não é? Aprendi com meu pai estes dias que primícia não aponta só para o primeiro, aponta para aquilo que é melhor também. Então a primícia é o primeiro, mas também é o melhor. Está entendendo? Então, às vezes, o melhor não é quantidade. Está entendendo? Eu acredito, certo, que para a grande maioria que está aqui, já está claro, certo, porque eu tenho histórias aqui reunidas de 20, 22, até 25 anos, talvez, certo? Outros me conhecem há menos tempo, e esses menos tempos são 12 anos, não é verdade? Outros menos tempo, certo? Como os meninos que vieram do Bola de Neve, que tem 2 anos, talvez, não é verdade? Mas eu acredito, certo? Posso estar chutando alto, que já ficou claro para todo mundo que eu não tenho nenhum interesse financeiro na vida de vocês, entendeu? Eu acho que para todo mundo está claro que eu toco aquilo que nós chamamos de igreja, eu pago um preço por tudo isso, mas eu não ando atrás desse dinheiro, entendeu? Eu sou muito claro nisso, certo? Eu não ando alisando quem eu penso que tem uma melhor condição, eu não apelo, certo? Nós não temos nem a nossa liturgia, se podemos dizer assim, que nossa liturgia é muito simples, ela tem 2 momentos tão só, não é? Adoração e ministração de palavra, e uns avisos que são todos jogados aí, certo? Que nós usamos mais as redes sociais para avisar o que está acontecendo. Então nós não temos um momento de dízimo e oferta. Agora vamos fazer uma palavra, vamos pegar um texto escatológico e vamos exprimir ele a ver se sai um incentivo para arrancar o dinheiro do povo. Nós não nos movemos assim. Essa não é a nossa característica. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando mal do outro que faz. Cada um entende como faz as coisas. Está acompanhando nisso? Então, só explicando como nós nos movemos, não é? Então as primícias, certo? É um dia de salário, certo? Não sei onde tem o meu sogro, porque a idade vai chegando, a gente já não consegue. A gente não, não é? Dízimo e oferta. Perfeito. Alguma pergunta sobre o culto geral? A grande maioria sabe isso, mas eu preciso passar uma régua. Ok? Ação multiplicadora. Ação multiplicadora geralmente é o segundo domingo de cada mês, não é? E se temos 5 domingos, como vamos ter em maio, certo? A tendência é nós ter 2 ações multiplicadoras em um mês. Ou seja, culto geral, o primeiro e o terceiro domingo, certo? Cida e as crianças aqui. E o segundo e o quarto, certo? Domingo, certo? Mais ou menos nessa ordem, ação multiplicadora. Que é a ação multiplicadora? A igreja se multiplica, certo? No atual momento nós estamos multiplicados só em 2 bairros. A gente está pensando não em outro bairro, mas em outra casa, não é verdade? Então nós estamos multiplicados, não é? Ação multiplicadora é uma palavra direcionada. Todas as ações multiplicadoras têm o mesmo tema. Neste ano, quem está fazendo os temas é a Teoma, certo? Nos anos anteriores, geralmente os fazia eu, quando eu não estava aqui, certo? A Teoma sempre me ajudou, certo? Algumas vezes pegamos algumas palavras que precisávamos reforçar mais, que foram ministradas e as transformamos em uma ação multiplicadora. A ação multiplicadora, certo, tem a ideia de ter um grupo menor, que o povo participe, que o povo coloque para fora o que nunca coloca para fora, revele sua necessidade, certo? Esses são os objetivos, entendeu? Geralmente uma palavra, porque no começo do Ninho das Águias nós éramos, se nós somos pancada agora, nos primeiros 3 anos nós fomos mais pancada. Era pancadão. Era pancadão, certo? Disse o Glauco, tá bom?
Então a gente percebeu que nós não dávamos cacetadas, mas muita palavra profética, muito confronto, muito... Então nós entendemos que nós precisamos de uma ação pastoral. Está entendendo? Então nós optamos pela estratégia ação multiplicadora, onde a palavra é liberada por um profeta, certo? Até então, até o ano passado, agora está, certo, com a Thelma, certo, que cuida, certo, faz parte da área de ensino e ela também nos auxilia no ministério pastoral. Mas a veia forte dela é o ensino, certo? Então, está com ela, então a gente libera, certo? E geralmente são os pastores, são os que têm uma veia mais pastoral, os que compartilham a palavra. Eles a mastigam e eles ministram a palavra como eles, não como eles querem, mas da maneira deles, está entendendo? Então a oração é um ambiente para que um ore pelo outro, para que um diga, olha, essa palavra veio de encontro à minha vida, o que eu estou passando isso, é isso mesmo. Lamentavelmente, porque nós temos um jugo que se quebrou e se está quebrando, não é? Da religiosidade. Então a gente ainda tem a ideia que cultuar o Senhor é um cara falando, 3 caras tocando e o resto da galera, se tem disposição, canta e os demais, certo? Um faz de conta que está pregando e os outros faz de conta que estão ouvindo. Isso é um estigma que a gente precisa quebrar. Em alguns lugares, talvez pelo jeito do pastor, de tudo mais, isso se consegue quebrar. Em algumas outras casas isso é muito complicado, vocês sabem que fazem parte disso, certo? E nos alegramos quando de repente escutamos o testemunho, não, olha, não sei, fulano falou, evidenciou sua necessidade, e a gente se alegra, porque esse é o propósito. Perfeito. Então a ação multiplicadora é numa casa, não é verdade? Sigue o mesmo horário do culto geral. Começamos a chegar a partir das 17h30, não é? E começamos, certo? Aí começamos às 18h, certo? Quando já o grupo, a galera chegou, certo? Já está quase todo o número, começa quando está a galera, tá entendendo? Aí vão chegando os demais e vão se incorporando. Tem sido bênção, a ação multiplicadora é legal. Quando ela flui, certo, dentro de nós, não é um problema de Deus, é um problema nosso, a gente vê muito resultado disso. Perfeito? Tá bom? Essa é a ação multiplicadora. Alguma pergunta? Algo categórico, não é? A ação multiplicadora não é um culto de segunda categoria, cara. O culto geral é melhor. Depende do ponto de vista que você mire, não é? Às vezes, certo, é um restaurantinho que não tem placa, não tem nada, mas a comida é boa, não é? E aí outro restaurante que tem placa, tem propaganda, e você vai lá, paga um dinheirão, certo? E você diz, não, mas aquele botequinho de lá, a comida é melhor. Então, de repente, a gente faz essas diferenças. Não, o culto geral, a ação multiplicadora, não. Os dois têm objetivos diferentes, mas estão no mesmo patamar. Perfeito? Perfeito. Posso continuar? Alguma pergunta, alguma colocação? Alguém que queira me ajudar, de los que nos ajudam, de los que participam na ação multiplicadora? As casas que nós temos até o momento, certo, é lá no Jardim Santos Dumont, que nós temos nossa sede, não é? Lá no Santos Dumont. É o único lugar onde nós temos prédio, por assim dizer, assim, um salão à parte da casa, certo? Cedido gentilmente aí pelo presbítero Celinho, não é? E a diaconisa, pastor Célio, e a diaconisa Cláudia. Amém ou não amém? E aqui no Alto Ipiranga, certo? Estamos estudando, certo, de nós multiplicar lá do Alto Ipiranga e abrir na casa aqui pertinho, certo? Aqui na casa do Tertuliano, e nós multiplicar esta célula que está muito cheia, não célula não, esta ação multiplicadora de aqui, certo? E levá-la lá para a casa do Terto, que agora subiu a montanha, certo? Não está mais lá embaixo, a casa dele está em cima, então é bênção. Beleza? Posso continuar? Estão cansados comigo? Estão chateados? Não? Muito bem. Só para definir o horário também, né? Da ação é 5h30 também, né? É 5h30 chegando, certo? Para arrumar, porque é toda uma arrumação, não é? Precisamos chegar a cooperar com o dono da casa, se aqui montar som, não é? Perfeito isso? Arrumar os banquinhos, não sei, entendeu? Chegar um pouquinho antes para também gerar um ambiente, para não chegar, certo? Perfeito? É a partir de, não é? Perfeito? Sim? Posso continuar? O sítio, geralmente, certo, tivemos aí uns meses sem sítio, porque nos dá a impressão, ainda não conversamos com a Madalena, mas dá a impressão que o que nós pagamos está sendo pouco perante a crise que está aí, não é? Porque nós não pagamos a totalidade do sítio.
Amém? Ela faz um preço para a gente e nós terminamos pagando menos dos 50%. Então, o que tem acontecido este ano? Nos dá a impressão, estamos para conversar com ele, nos dá a impressão, você entende? Que a demanda que ela tem corrido atrás de atender a demanda das outras pessoas, porque eles pagam mais, entendeu? E é até compreensível. Até nós vamos conversar com ele e vamos ver se essa suspeita é nossa e nós queremos aumentar o valor daquilo que nós pagamos, porque o sítio nos comporta, o sítio é legal para nós, nos comporta em todos os sentidos. Se chove, nós temos onde nos proteger, não é? Nossas crianças estão seguras, graças a Deus, certo? Nunca nos aconteceu nada, mesmo depois do estacionamento para lá, tendo uma pequena floresta, se posso dizer assim, não sei, certo? Coisas assim, certo? O sítio nos comporta, certo? A gente está empenhado em conversar com ele e ver se é isso, a gente tratar de aumentar um pouco. Dando a entender, certo? Que o aluguel do sítio é a igreja quem paga. Certo? Isso não faz parte dos 20 ou 25 reais que cada família, o aporte familiar... É pouco que a gente paga, né? Não, então... Uma família, 25 reais, se for pensar uma churrascaria para 2 pessoas, você gasta então, pelo menos... Sim, mas a gente faz questão, Darlan, de pagar o sítio, o aluguel do sítio, porque eu pessoalmente entendo e carrego isso comigo, que uma igreja não pode exigir tão só, ela também precisa se doar. Então vocês, de maneira geral, certo? A igreja é fiel no dízimo, fiel na oferta, fiel na primícia. Quando nós temos um desafio, certo? Como a grande maioria escutou talvez o domingo, certo? A Roberta quer levar umas Bíblias para Moçambique. Sempre o povo do Ninho da Saia sempre agiu com generosidade. Então, é um princípio que eu carrego. A gente não pode só tirar do povo. Está entendendo? Salomão cometeu, os sucessores de Salomão cometeram o erro de sobrecarregar os impostos sobre o povo, e aí o povo se dividiu, 2 tribos para um canto, 10 tribos para o outro. Até o momento, os 25 reais, certo? Pelo que eu sei, certo? Talvez eu posso dar uma estudada com as pessoas que cuidam disso, talvez não esteja dando conta, mas com o passar do tempo, a gente tem ido, por exemplo, já não inclui refrigerante, porque alguns não tomam, não é verdade? Optaram por não tomar, por uma vida mais saudável. Então, os 25 reais são para o almoço, que compõe carne e salada, e comprar certo bolo para comemorar os aniversariantes no final. Perfeito? Me acompanhe nisso? Então, só eu queria registrar, certo? Para que a gente entenda que o sítio, certo? Como sempre dizemos, não é há lazer no sítio, mas faz parte de todo esse contexto. O nosso objetivo não é o lazer. O lazer é uma ferramenta para que nós estejamos juntos, para que nós nos conheçamos além do contexto igreja. Por isso que jogamos bola, certo? Tomamos banho de piscina e todas essas coisas. Mas o dia do sítio é um momento de cultuar ao Senhor junto. É um culto, ou um momento de cultuar que demora mais só. Perfeito? Amém? Demora mais. E faz parte da visão desta casa. Para quê? Para desenvolver comunhão. Porque aqui no culto, aqui quando cultuamos, como eu digo, eu faço de que eu ensino e vocês fazem cara que estão aprendendo, não é verdade? Mas lá a gente vê, não é? Vocês são testemunhos que no começo, certo? Todo mundo queria pegar primeiro, se caía no chão, todo mundo pisava e nós fomos acertando, não é verdade? Fomos acertando coisas. Por quê? Porque o evangelho não é só se sentar numa cadeira e escutar a pregação, não é? Eu insisto novamente, se a gente está tropeçando nas coisas pequenas, quem dirá as coisas grandes? Entendeu? Temos melhorado no sítio e muito. Ainda, daqui a pouquinho eu vou falar de alguns acertos que nós precisamos fazer, mas nós já melhoramos muito do começo, certo? Vocês lembram que no começo, certo, cada um levava 1 quilo de carne. Certo? Não, vamos... e um refrigerante, não é? Mas o que acontecia? Um levava um Kiko e outro levava uma Coca. Certo? O que levava Kiko tomava a Coca. Isso aconteceu, vocês são testemunhos. Aí ele que levava a Coca, quando chegava a vez dele, era Kiko. Não é? Um levava contra filé, o outro levava miolo da 100. Certo? Então, quando ele queria comer contra filé, chegava, só ficava o miolo da 100. Aí isso me gerou problema, porque não sabíamos como fazer. Lembra disso, não é? E aí me gerava aqui, chegava, cara, eu estou levando Coca e estou tomando Kiko. O que está acontecendo, Daniel? Então, não foi assim.
Foi, é verdade, ó. Pode anotar também. Levava Kiko e tomava Coca, cara. E o que levava Coca, tomava Kiko, cara. Entendeu, gente? Então, mas aí a gente sentou, nos primeiros meses apanhamos, a pessoa vinha e se enojava, apelava à justiça própria, não, porque eu gasto. E eu só falei, cara, calma, vamos buscar uma maneira. Vocês são testemunha disso. Mas nós fomos acertando, nós fomos encontrando caminhos. Não abortamos a ideia, entendeu? Às vezes sou pressionado para abortar a ideia por X razão, mas eu me mantenho firme, entendeu? Então, aí botamos, certo, um preço por família, não é? Que já está quase mais de ano esse preço, como o Darlan falou. Agora, gente, até o momento, está dando conta do recado, tá entendendo? Então, como eu digo, eu posso ver com o Tertuliano, a gente enfrenta problema com os inadimplentes, por assim dizer. Certo? Que às vezes, querido, a inadimplência não é porque você ou quem fica devendo é caloteiro, senão porque quer, você está entendendo? Não é porque não quer pagar, mas porque quer, você vai jogar bola e depois você esquece, mas aí depois vai juntando 2, 3 e aí a coisa vai ficando pesada. Está entendendo? Então, como eu disse num recadinho que eu mandei, não é? A gente não quer ir atrás de você e dizer, olha, quem está aqui no sítio? A gente precisa saber, entendeu? Porque as casas Bahia, cara, só manda aviso quando está indo para leilão. Certo? Quando você já está devendo 5, 6, entendeu? Então, eu entendo que no reino esse não é o nosso papel. A gente não tem um tesoureiro, não tem as pessoas que organizam para andar correndo atrás das pessoas que estão devendo. Isso não tem que ser prática nossa. Está entendendo? Agora, nós estamos aprendendo. Perfeito? Então, eu posso rever isso, certo? Assim, até o momento, pelo que eu sei, é o valor cobre, não é? Aqui estava super contente, certo? Este final de semana que deu tudo certo. Até falou que a carne, certo, está uma delícia, certo? Ela que tem alguns problemas em seus dentes. Falou, a carne estava molinha. Falou, vamos parabenizar o teto, porque... Então, a Cris tem uma maneira de expressar e de se manifestar bem diferente a comigo, não é? Eu me expresso de outra maneira e manifesto as coisas de outra maneira, ok? Então, o sítio, queridos, é um momento nosso, amém? E o sítio tem uma programação que a gente deveria respeitar, entendeu? Então, estamos chegando às 9 para tomar café às 9h30, até mais ou menos 10h30 da manhã. De 9h30 a 10h30 o café. Como funciona o café, Dario? Cada família leva seu aporte. Não é? Eu vou comer pão com mortadela, eu levo açuquinha, eu levo leite. A igreja compra manteiga, compra requeijão, para essas coisas básicas, entendeu? O que aconteceu neste último? Há pessoas que chegam depois do café e dizem, não, é que eu não vim para tomar café. Não, mas é o sítio. Não é, é dizer, você não é o campamento Casa Branca, tá entendendo? Alguém já foi no Casa Branca? Antigo Casa Branca? Alguém já foi no acampamento? E no acampamento te dão, certo? Te dão uma tirinha com uns tickets para você comer. Então você escolhe um e diz, não, o café da manhã, o café da tarde, o almoço. O sítio não é isso. Você está entendendo? E qual é, às vezes, o pior? Me está entendendo? Qual é o pior? Que os que chegam depois já não tem nada na mesa, porque cada um trouxe o que era para comer. Então, às vezes, não somos nem nós os que chegamos atrasados, mas nossos filhos vêm e querem, e às vezes não há. E aí a gente fica com caretacho porque não há. Você está entendendo? Ontem, da sexta-feira que eu estou estudando algo, e o que eu estava estudando, certo? Eu estou estudando, certo, acerca do becerro de ouro, não é? E no texto eu entendi que quando eles construíram o becerro de ouro, eles não queriam outro Deus, mas eles queriam outro líder. Porque ele diz no Moisés foi e não sabemos o que aconteceu com ele. Então nós precisamos fazer algo porque o Moisés se foi. Me está entendendo? E dentro desse texto fica muito claro quando Moisés volta e vê todo mundo se alegrando ao redor do becerro de ouro, e tão só a tribo de Levi sobra como um remanescente que não se contamina com tudo isso, não é? E vocês conhecem, isso está em Êxodo 32, não é? E aí eu percebo que mandamento, estatuto e preceito, não é para impor coisa, mas para que ninguém, certo, faça o que se lhe dá na telha. Me está entendendo? Os mandamentos, as ordens, as leis, certo, são para evitar desordem. Não é?
Porque depois você vai repetir, certo? Em 1 Reis, capítulo 12, me parece que é Roboão, ele vê que todos estão indo adorar para o lado, certo? E ele faz outro becerro de ouro, certo? Do jeito dele, estabelece festa, estabelece tudo do jeito dele, que não era da maneira de Deus. Para quê? Para ter mais clientela, entendeu? Para que eles não fossem para Jerusalém, mas eles viessem para adorar onde ele estava. Está entendendo? Então, é 9 horas a 9h30 o café. Não tenho nenhum problema, você diz, não, eu não tomo café. Mas não me cria um constrangimento depois. Está entendendo? Me compreendem ou não me compreendem nisso? Porque depois cria um constrangimento para mim, cria um constrangimento para Cristo. Porque depois as pessoas, é a gente que escuta. Ah, ninguém pensou em ninguém, comiam tudo, não deixaram nada. Sou eu que escuto depois. Sou eu que escuto e sou eu depois que resolve as fofoquinhas que andam dando volta. Sou eu que resolvo. Me está entendendo? Então, eu gostaria. Ah, mas eu tive um compromisso sábado anterior, ou sábado antes, e eu cheguei 3 horas da manhã. Então, trate de se organizar, entendeu? Trate de se organizar, é fácil. Entendeu? Para mim é fácil, cara. Não sei para você, talvez eu lhe estou pedindo, certo? Algumas pessoas olham para mim e certo, já eu escutei, as pessoas dizem, cara, para você tudo é tão fácil, para mim tudo é tão difícil. Mas é tudo um lance de organização, de programação, de, puxa, certo? Aquilo que eu falo quando alguém diz assim, ah, Dario, esse domingo não vou, e depois me liga de novo, olha, eu tenho outro compromisso. Eu falei, cara, se tu sabia que não ia poder estar 2 domingos, então tu tinha que priorizar os domingos que vai estar. Esse é um lance de organização, só. De programação, de disciplina. Você está entendendo? Então eu não tenho nenhum problema que você não vá no café. Mas que você saiba que o horário, o pacote é considerado como café. Quem são a exceção? Os que trabalham, certo? Talvez o Wagner trabalha, certo? Sei lá, e chega depois das 2. Por que chegou o Wagner? Porque o Wagner saiu às 2. O Lelê, cara, chegou lá, certo? Saiu de noite, foi para o café da manhã e depois andou encostado, tirando um cuchillo para ir. Por quê? Porque os meninos ou saíram do turno da noite, ou vão ter que trabalhar ou chegaram do trabalho. Você entendeu? Agora, é para nós estarmos juntos. Lo mesmo, certo? A mesma informação é para a ida, certo? Para a volta a casa. Às vezes a gente almoça e já quer picar a mula, não é verdade? Então, a gente precisa entender de 9 a 9h30, de 9 a chegada, 9h30, 10h30 o café, de 11, certo? Mais ou menos aí das 10h30 às 11, os meninos preparam o som, começam a tocar, as pessoas que nos ajudam na alimentação juntam nas cadeiras, juntam os copinhos para nos preparar a ceia, quando nós entendemos que é fazer ceia no sítio. Amém? Das 11 ao meio-dia, a 1h da tarde, nós temos nosso momento de adoração junto. O miolo, entende o que é um miolo? O cerne, o X do sítio, não é das 11 a 1. Então uma pessoa diz, não, eu vim para o culto. Como? A mim me causa uma interrogação grande. Não? Eu vim só para o culto. Quero que entenda que faz parte de um todo. Amém? Nós, no começo, e vocês são testemunha disso, a gente reduziu o pacote de atividades do Ninho das Águias para a gente atacar mais forte em outras frentes. Nós temos pouquíssima atividade. Ou não? Os que vieram do Bola de Neve, praticamente todos os dias, não é? Nós entendemos que vocês trabalham, que vocês estudam, que vocês precisam passar tempo com a família de vocês, então nós não queremos roubá-los de suas responsabilidades. Nós sempre tivemos essa preocupação. Sempre. Sempre. Tá? Certo? Havia um tempo que o Rogério podia estar, agora não pode estar porque a folga dele é em outro dia. Estava escutando agora, vai ser a terça, é tua folga, Rô? De semana, quarta. Quarta. E eu trabalho 2 domingos e folga 1. Folga 1, e às vezes não coincide, não é? Entendeu? E nós perdemos um goleiro, assim de simples. Nós perdemos um goleiro lá. Certo? Agora só temos cego, nós perdemos um goleiro aí. Está entendendo? Então, de 11 a 1h é mais ou menos, certo? Mais ou menos o culto, certo? Aí, de 1h30 em adiante, nós temos o almoço e mais ou menos 16 horas às 16h30 nós partimos um bolinho. Bem? Agora, outro favor que eu quero pedir. Vocês, eu acho que a grande maioria, se não sabe, percebe, e nesta casa não há diaconia. Pergunta para mim, por que não há diaconia nesta casa? Porque não é diaconia essa casa. Porque todos fomos chamados a servir. Ou não?
Todos fomos chamados a servir. Você está entendendo? Eu só posso falar de mim, entendeu? Eu recolho o papel sem nenhum drama, eu lavo o banheiro sem nenhum drama, eu recolho o colete lá para entregar para o tertuliano sem nenhum drama, eu recolho, às vezes, a sunguinha, o traje de banho que ficou na beira da praia, eu não tenho nenhum... Ao contrário, eu já disse isso e eu vou continuar a dizer. O serviço, o trabalho a mim não me diminui, ao contrário, me engrandece. Então eu não tenho nenhum problema. Você está entendendo? Então, às vezes, no sítio nós vamos indo embora, cara, e há um sítio para colocar em ordem. Por quê? Porque a moça faz um preço mais em conta para a gente, então nós deixamos em ordem para que ela não tenha que pagar alguém para limpar o sítio. Não é? Que implica essa ordem? Nós deixar em ordem, retirar certo lixo dos banheiros, deixar os banheiros não limpos, mas em ordem, tá entendendo? Amém? Porque não pode ser essa ideia, que nós estamos pagando. Nós estamos pagando bem abaixo daquilo que nós deveríamos pagar. Mas o mais importante não é que nós estamos pagando, é que nós precisamos manifestar reino naquele lugar. E se nós deixar o banheiro bagunçado, não engrandece Deus isso. Se nós deixar copos plásticos na grama, isso não engrandece Deus. Esse é nosso pegação de pé mais forte, isso não engrandece Deus. Então, como disse meu pai, não é? De que evangelho a gente está falando? Se a gente não consegue ser ordeiro nas coisas físicas. Okay? Um pedido, de maneira categórica. Aquela piscininha, não é? Que fizeram lá, que é um jacuzzi, pelo que eu sei, não é para colocar mais as nossas crianças. Por quê? Porque as crianças fazem xixi na água. E é normal, né? Porque são crianças. Certo? Então o que acontece? Essa água cai na piscina maior. Então a piscina pequena é a piscina para as crianças. Não porque não possam usar, senão porque as crianças fazem xixi, urina lá e passa para toda. Está entendendo? Já é como na quinta vez que a Madalena me reclama do mesmo. Então nós precisamos evitar isso. E explicar para nossas crianças, dizer, olha, aí não pode, porque faz xixi, depois o xixi vai para tudo. Há crianças, certo, que foram educadas ou têm o hábito de sair fora e fazer seu xixizinho, mas não são todas. Eu não posso andar vou colocar um corante azul lá, como lá, certo, não sei, em um filme lá, quem faz xixi, fez xixi. Não. Então eu peço sua cooperação para isso. Tá bom? Sim. Alguma pergunta? Ajudar no sítio? Não há pergunta. O culto da quarta-feira, querido, é às 20 horas. Okay? Ele não tem chegar meia hora, não, é porque as pessoas trabalham, as pessoas estudam. Ok? Mas com relação a algumas coisas, a gente precisa chegar mais cedo. Entendeu? Se é que não está som, vai chegar mais cedo. Tendo presente, muito presente, que quem arruma a casa na quarta-feira sou eu. Você está entendendo? E eu não entendo nada de música, não entendo nada de equipamento. Então o que eu faço? Eu vou montando e como a caixinha às vezes fica aqui, eu a coloco aí e abro o pedestal. Não está conectado, não está ligado na tomada, porque eu não sei. É uma área que eu não sei fazer. Então, eu sou ornamento, não é? Aí, certo, anda geralmente nas sacolinhas de papel, certo, na caixinha, onde tem um microfone, às vezes tem 2 fios, não é verdade? Tem 2 fios, certo? Tem uma extensão, às vezes anda um pandeiro, ok? Queridos, olha, todas as coisas desta casa estão à disposição, todas, está entendendo? Só que não de última hora, se não é emergencial. Se se nos queimou uma extensão durante o louvor, é claro que vamos correr a pegar a outra no meio do louvor, é claro, porque é emergência, sim ou não? Concorda comigo? Ora, todas as coisas aqui estão ao serviço da casa do Senhor. Os instrumentos do Pablo, o amplificador do Pablo, o que o Pablo tem. Okay? E outras coisas, Bíblias, vocês veem, a gente coloca à disposição e tudo, entendeu? Mas aqueles que temos uma responsabilidade, a quarta-feira, nós precisamos chegar alguns minutos antes para a gente verificar se está tudo ok, para a gente não ter surpresas. Às vezes, querido, como hoje, está frio lá fora, mas não sei você, está sentindo calor aqui dentro ou sou eu que está sentindo? Então, há dias que, no verão, certo, um calorzão está muito quente aqui e nós vamos para fora.
Mas aí nós corremos o risco que chova. Não é verdade? Esta casa é assim, é uma tenda, cara. Quando chove a gente se molha, passa alguns percalços. Mas geralmente é dentro desta casa. Amém? Glória a Deus? Você está acompanhando? Sim. Perfeito. Alguém tem algo a dizer? Algumas coisas importantes a considerar. Está entendendo? O livro de Filipenses, capítulo número 2, vai declarar que eu preciso considerar meu irmão superior a mim mesmo, entendeu? Preciso me pôr no lugar do outro, ok? Romanos 15:1 vai dizer que aquele que se acha forte precisa carregar o mais fraco, não é? 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21, certo? Diz que se eu sou penalizado por aquilo que eu fiz, nisso não há justiça. Mas se eu sou penalizado, pago um preço por aquilo que eu não fiz, me está entendendo? Nisso há manifestação de glória, ok? Então, eu gostaria, não é? De que a gente pudesse entender, nós já avançamos muito nisso, mas aqui, queridos, aqui não é dizer, como entender? Eu preciso considerar meu irmão superior a mim mesmo. Aqui não tem um melhor que o outro, ao contrário, eu sou servo do meu irmão. Então eu estou aqui para ajudar. Ah, cara, eu sou mais forte nessa área, eu entendo mais, eu sei mais, então eu vou carregar aquele que não entende. Porque esta é uma casa paterna, cara. Eu sou o mais velho de 5 irmãos, cara. E eu precisei carregar meus irmãos menores. Aí você pode dizer assim, mas até quando eu vou carregar ele? Cara, se você é um bom irmão mais velho, ele vai seguir seu exemplo. E em algum momento vai cair a ficha. Eu já disse aqui a quarta-feira. Se eu te vou dizer de novo, e às vezes que seja necessário. Jesus sabia que o Judas lo ia trair. Mas ele foi com ele até o último momento. Está entendendo? É natural, é compreensível, certo? Que haja diferentes níveis em todas as áreas do que nós fazemos. Que uns tenham mais aptidão para uma coisa e outros tenham, certo, ou menos aptidão, mais aptidão. Uns saibam fazer uma coisa, outros saibam fazer outra. Mas isso, somos todos iguais, cara. Esta casa pressa por isso. Por isso que nós não temos plataforma. Por isso que nós pregamos ao mesmo nível das pessoas. Porque antigamente o pastor ficava na plataforma e parece que era alguém inalcançável. Está entendendo? Vocês são testemunho, não faço questão que você me chame de pastor, que você me chame de profeta, que você me chame... Me está entendendo? Porque às vezes não é como te chamam, senão há pessoas que te podem chamar pastor, não sei das quantas, mas não tem consideração, não tem respeito, não te honram como deveriam te honrar. E outros que te chamam de Dario, te honram muito mais, te respeitam muito mais. Então, nesta casa, tratamos, certo, de essa filosofia de trabalho, somos todos iguais. Só que as responsabilidades são diferentes. Não é? Lá na casa do Wagner são todos iguais. O Wagner, aquele, certo, o Daniel e agora o Rafael. Mas o responsável da casa maior, certo, é o Wagner. Se há um desordem financeiro e ele não consegue pagar alguma coisa, é ele que fica preocupado lá, orando, buscando, tratando, vendo se dá, se não dá. Então aqui, cara, somos todos iguais. Cara. Todos iguais. Porém, as responsabilidades são diferentes. E de acordo às responsabilidades, a honra, a respeito, a consideração. Então, meus irmãos, que um é mais fraco, vamos carregar o mais fraco. Que me senti injustiçado. Nós precisamos matar a justiça própria da nossa vida. O fariseu diz, eu não sou como este. Entendeu? Aí pisou no palito. Você está entendendo? De repente, querido, se eu sou bem... Assim, manifesto coisas boas aqui, mas talvez quando ninguém me vê, eu não manifesto coisas tão boas. Agora, queridos, Dario, eu acredito na interrupção do líder, na interrupção do pai, mas eu acredito no poder transformador do Espírito. Você concorda comigo? Há coisas que eu não vou, por mais eloquência, por mais estudo, por mais sabedoria que eu tenha, eu não vou conseguir mudar você. Cara. E parece que a nossa alma, não parece, a nossa alma é vigente, sim ou não? Quando mais as pessoas te confrontam nisso, parece que se eu estou falando de mim, parece que faço mais birra, me empaco e fico nisso. Então está na hora, certo, de nós subir um pouquinho o nível. Nós não estamos ruins nisso. Mas é interessante considerar isso. Você entendendo? Aqui ninguém é mais, ninguém é menos. Cara.
partindo de mim. Isso eu deixo muito claro em coisas pequenas, quando eu recolho papel, eu vou para a fila quando preciso ir. Está entendendo? Então, eu procuro te tratar de igual a igual, cara. Eu não olho o teu tempo, quanto caminha com Deus, eu não ando medindo o teu entendimento, o teu conhecimento teológico. Quando você vem aqui, eu te acompanho, eu te escuto, não é? Há uns, eu vou confessar, há um que é fácil escutá-lo, há outro que não é muito fácil escutá-lo, mas a gente não se escuta igual. Você está entendendo? A gente escuta, não é? Às vezes escuta problemas pessoais, às vezes escuta críticas de lo que você vive, de lo que você está fazendo. E vamos tocando o barco. Está entendendo? Agora, aqui nós somos todos iguais. Todos iguais. Essa é a filosofia desta casa. A responsabilidade só é diferente. Aqui não há alguns outros dizem, não, é que o Leandro chega lá na sua casa. Cara, o Leandro chega aqui na minha casa porque ele se sente em liberdade de chegar na minha casa. Entendeu? E todos os que em algum momento chegaram aqui são atendidos, às vezes de improviso, porque tem uma emergência, porque tem... Cara, a gente está aqui para servir. Eu e minha casa estamos aqui para servir. Amém? Então a gente precisa considerar nossos irmãos. Dessa maneira, pensar em um outro. Ah, eu vou dizer tal coisa, mas vou pensar em um outro. Não é? Aí um provérbio que eu gosto muito, certo? Me parece que é 13:19. Diz que Deus prefere, certo, o longânimo ao herói de guerra. O herói de guerra é aquele que não se aguenta, cara. É aquele que grita primeiro. É aquele que quando a injustiça está aí, é o primeiro a dizer, não. Mas Deus prefere o longânimo, o de longo ânimo, o que espera um momento, a um herói de guerra. Amém? Eu já fui muito tempo herói de guerra, cara. Eu estou falando de algo que eu já vivi. Muito tempo herói de guerra. Mas Deus me está ensinando a ser longânimo neste dia. Já deu um tempo, não é? Nós desde o dia. Amém? Eu sou longânimo, cara. Muitos de vocês que me conhecem antes sabem, cara. Eu escuto, agora eu vou cuidando de meu jeito, da minha maneira, vou trazendo para perto. Então, essa tolerância precisa estar em todos nós. Há tempos atrás, eu não tenho como precisar, em uma administração eu disse, a deficiência de meu irmão revela a minha. Então, meu irmão pisou no meu calo, certo? Ele me senti lesado por ele, mas eu também não reagi da melhor maneira possível. Então, a fraqueza dele cutuca a minha. Bem? Então, nós precisamos, bem? Dizer, o fato de nós sermos iguais, de nós termos os mesmos direitos, não nos dá direito para outras coisas. A liberdade não pode se transformar em outra coisa. Eu tenho uma frase, certo, que eu digo, Deus não nos dá corda, cara. Não nos dá linha na pipa para nos embaraçar. Ele nos dá linha para que nós peguemos um azar. Então Deus nos está dando a grande oportunidade das nossas vidas. Eu não sei você, mas o que eu estou vivendo hoje é o que eu sonhei por muito tempo, cara. É precário ainda, não é? Dizer, há um ideal e há um real, não é? Em todas as coisas, sim ou não? Você não projetou algo para a sua vida, um real, um ideal? Não, olha, é aqui que eu quero chegar, mas há uma realidade que você enfrenta todos os dias. Agora, de todos esses anos que nós passamos ministrando sobre reforma, sobre reino, sobre mudanças de mentalidade, nós ainda não concluímos o ciclo, claro, mas nós temos avançado muito. De tudo aquilo que nós pregamos, eu pessoalmente, que comecei a ministrar de 2002, já faz quase 14 anos, cara, e eu estou começando a ver os brotinhos, assim pequenininhos, e alguns, uns mais grandinhos, cara. Mas eu não me arrependo de todas as decisões que eu tomei a partir de 2002 para cá, 2001, certo? Não fomos para a presbítero em agosto de 2001, certo? Todas as coisas que isso ocasionou, certo? Estávamos lá, certo? Onde mora o Pablo, certo? Hoje, certo? O tio Marcão nos tinha cedido lá na parte superior, tínhamos um grupo que se chamava Cairós, nós tomamos a decisão de nos juntar à presbiteriana, aí Deus nos meteu num processo a todos nós, um processo doido, certo? Certo? Aqui está o Pablo, certo? O Leandro daquele tempo, o Glauco se juntou, certo? E aí foram se juntando, e desse tempo até agora, cara, o que nós temos
dito, não está 100% ainda, mas nós estamos começando a ver, cara, nas nossas vidas, na minha vida, aquilo que nós anunciamos há mais de 12 anos atrás, 14 anos atrás. Coisas que a pastora Daniela pregou, cara, para nós. Nós estamos começando a ver agora, certo? O brotinho de umas sementes que estão brotando. Está entendendo? Então, para mim, é o melhor momento. Agora, nós não podemos perder o melhor momento da nossa vida por bobeiras. Entendeu? Não podemos perder. Então, mais ou menos, querido, esse é o ninho das águias, não é? Nós temos um blog, não é? Certo? Nós temos um blog que quem cuida é o Glauco. O Glauco, certo? Ele grava as ministrações, quando ele está, elas coloca lá no blog. Nós temos uma página no Facebook, certo? Quem é administradora dessa página é a Elaine, não sou eu. Ela que criou, certo? E nós fomos usando essa ferramenta para nos comunicar. E agora, certo? Nós abrimos um grupo lá no WhatsApp. WhatsApp que chama WhatsApp? Certo? E nós estamos comunicando por aí. Certo? Esse grupo que eu tenho de linha direta com vocês é praticamente para comunicação, certo? Até que eles colocou um dia aí, certo? O Rodrigo de Taquarituba ligou para ela, porque são irmão, falou: irmão, não coloca essas coisas aí não, porque o pai falou que era puro colocar alguém. Não, querido, o que eu quis dizer é que em alguns grupos começam a mandar foto, começam a mandar vídeo, essas coisas, entendeu, querido? Mas de repente, queridos, pode, Deus te abençoe, um bom dia. Beleza, entendeu? Está entendendo? Mas não vamos dizer, é porque para ter uma comunicação, tá entendendo? E aí a toda hora começa o, certo? O ring, você não vive, certo? Então, essa é uma linha de comunicação que nós temos, amém? Eu gostaria de lhe pedir que, se você observou, você está ciente da informação, você colocasse um joia, certo? Uma figurinha, um carinha sorrindo, certo? Eu sei que às vezes você está em um lugar que não pode, você já vê e depois esquece. Mas é não possível que você me dê um ok, que você tenha consciente, uma mãozinha, uma figurinha, uma mãozinha orando, que uns coloca, para eu saber, não, o cara está sente. Porque aí, cara, você não tem como se excusar, porque isso disse se você viu, se não viu, se viu e não fez nada. Então, cara, é um cartão como da empresa, quem sabe se o cara tá ou o cara não tá. Não dá pra saber. Hã? Não dá pra saber quem viu, quem não viu. Não, sim. Vai ficar rastreando o cara, né? Mas Não, eu sou ignorante nisso. Eu só sei, foi a menina que me ajudou a formar o grupo, e eu sei pouca coisa disso, entendeu? Então, se dá para fazer, se dá para saber quem viu e quem não viu, eu prefiro não saber, porque talvez eu vou ficar passando luta. O cara viu e não falou nada, então eu prefiro não saber. Beleza? Alguma pergunta tá aí? Algo que me escapou? Que alguém me possa... Eu estou passando a limpo para reforçar, certo? Porque está aqui o César, certo? Que chamamos assim, é o último sacerdote a se agregar, certo? Ao ninho das águias. Aqui está o Rodrigo, para quem não conhece o Rodrigo, certo? Esposo ou consorte da Adriana, pai da Estherzinha, certo? Que parece que estes dias vai fazer aniversário já de 1 ano. Geralmente, certo, o Rodrigo e sua família estão aqui na Ação Multiplicadora. Às vezes, certo, pelo trabalho do Rodrigo, vem a quarta-feira e eles também estiveram lá, certo, na Moriá, não eram visitantes. Eles fazem parte, certo, desta casa e estiveram lá no culto da Ação de Graça, certo? O Caio, poderíamos dizer, há mais de 1 ano, certo? Os meninos do Bola. E a gente está como passando um limpo para que todos saibamos e reforcemos alguma coisa. Beleza? Bem? Alguma pergunta? Uma pergunta? Muito bem. Então eu vou para a razão mais importante de eu reunir aqui, não é? A razão é a seguinte, queridos. Nós acabamos de terminar uma ação profética que o Senhor nos deu a quarta-feira passada, certo? Que nós entendemos que era de comer o cordeiro. Amém? Então, como eu disse na introdução, eu gostaria de que todos o fizessem, mas eu não tenho como te controlar na tua casa. Eu não tenho como te policiar e não é nem meu trabalho fazer isso. Então, a estratégia foi colocada para que cada sacerdote pudesse fazê-lo. Em que consistia a estratégia? Durante 8 dias íamos a reunir a nossa família e íamos a comer do cordeiro, expresso no pão e no suco de uva. Para cada dia, com exceção do dia domingo, tivemos um comando. Porque de sábado para domingo eu não consegui, certo, internet, então me comuniquei, certo, quando pude com a Cris, e foram repetidos os do primeiro dia, os do segundo dia, parece, certo, foram repetidos em um sítio e aí se orou pelas famílias. Perfeito?
Então havia um comando, havia declarações, certo? Entra Maurício, não tem problema, filho, entra por aqui, se acomoda. Maurício me ligou, ele estava para vir, mas aconteceu uma situação lá em Campinas, certo? E ele falou, Dario, eu vou, mas vou chegar um pouquinho atrasado. Então, Maurício está aqui. Deus te abençoe, Maurício. Então nós terminamos, certo? Terminamos hoje, por assim dizer, a partir das 18 horas até as 18 horas de hoje era o 8º dia, não é? O primeiro dia, certo? Os judeus comemoram a Páscoa, o Pesach, e ele tem 7 dias de não comer pão levedado, ou pão que não tem fermento. Então, dá um total de 8 dias, e foi o que nós fizemos. Começamos a sexta-feira 22, e a partir de ontem, depois das 18 horas, até as 18 horas de hoje, era o nosso 8º dia. Nós podíamos fazê-lo ontem, nós poderíamos fazê-lo durante o dia. Muito bem. Eu já vinha, certo, com uma inquietação em meu espírito. A gente já tinha tido umas tentativas, certo, de reunir os sacerdotes. E nesse meio intervalo, certo, nesse intervalo, nós tratamos, certo, de chamar algumas pessoas que veíamos que tinham mais tempo, mais disposição, certo, estavam mais próximas. Tratamos de fazer um grupo que ele existe, mas talvez eu me precipitei um pouco, não entendi o tempo, e se chama ambiente de desenvolvimento. Isso está parado. Okay? Não conseguimos ir para frente com isso, mas essa inquietude de trabalhar com os sacerdotes, de trabalhar com a família. Bom, vocês já me escutaram, certo? Setembro, outubro do ano passado, eu estava entendendo do Senhor que nós precisávamos, talvez, para alguns eu disse, retirar o culto de quarta-feira e nós fazer pequenos grupos nas casas, voltar com a estratégia de ninhos, mas não cultos abertos, senão casas designadas com um máximo de 3 famílias, 3 casais, certo? Onde ia ter, certo? Tal, digamos assim, um facilitador, alguém que ajudasse e 2 casais mais, certo? Para ter um contato mais perto. Porque esta casa, querido, esta casa não tem propósito em ter um montão de gente reunido. Se Deus quer nos multiplicar e ter um monte de gente, amém. A gente não está dizendo que não para Deus, mas nosso objetivo é desenvolver indivíduos. Amém? Um dos valores desta casa é que nós não queremos bons crentes, nós queremos bons cidadãos do reino de Deus. Isso implica que nós sejamos gente boa na igreja, gente boa no trabalho, gente boa na rua, gente boa em qualquer lugar onde estemos. Gente boa no sentido de manifestar o caráter de Deus. Amém? Porque nós somos bons para cantar, para falar em língua, para orar, mas para outras coisas, certo? Antigamente nós deixávamos muito a desejar. Na igreja a gente era bom, mas fora do contexto igreja que eu falo, templo, certo? É difícil, a gente aprontava tudo, não é? Trazíamos o dízimo para o Senhor, mas eu estou falando nós como corpo, não estou falando aqui, amém? Se aqui, mas como corpo. E aí depois dava um cheque sem fundo, passava um cheque frio, e isso gerava um monte de problema. Está entendendo? Então, um dos valores desta casa é desenvolvimento de pessoas. Nós trabalhamos para desenvolver pessoas. Nós não queremos necessariamente gente que pregue bem, que cante bem, que saiba os 66 livros da Bíblia. Nós queremos desenvolvimento de caráter na vida das pessoas. Perfeito? Então, por aí, por setembro, outubro, certo? Eu me sentei com o Vitão, compartilhei alguma coisa com o Vinícius, com outras pessoas também comentei, que talvez nós vamos fazer esse desmembrar. Muitos dizem, não, mas o culto de quarta-feira é legal, é gostoso. Então, eu falo, não. Então, mantenhamos o culto de quarta-feira, mas na terça, a quinta, certo? A sexta, o sábado, nós podemos ter alguns grupos. Bom, isso foi se afunilando, tratando de entender, certo? Eu pensava, certo, em Deus, fui para as férias orando por isso, para não, até conversei com o Vinícius, da volta da minha férias, cara, eu vou chegar e vamos implantar isso e tudo mais. Quando eu cheguei aqui, nas férias eu comecei a entender, Deus falou, não, cara, é interessante isso, mas te falta algo antes disso. Você está querendo colocar a carruagem diante dos bois e isso não vai funcionar. Ok. E aí a gente começou a matutar, certo? Eu já vinha com uma impressão no meu espírito, aí com a estratégia, com a ação profética de comer do cordeiro, isso aflorou. Então você está aqui para quê? Certo? Qual é a razão principal? Essa primeira parte foi secundária. Eu quero lhe chamar a você assumir a responsabilidade da sua casa. Eu quero lhe chamar assim, de maneira explícita e olhando em seus olhos. Eu reuni aqui os sacerdotes para lhe dizer que é chegado o tempo que você tome a responsabilidade da sua casa. Isso implica a sua consorte e seus filhos, aqueles que têm filhos. Está entendendo? Porque a responsabilidade da sua casa é sua.
E eu não me estou lavando as mãos com isso. Eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe fornecer ferramentas, para estar do seu lado, como sempre fiz. Mas você precisa entender que a responsabilidade da sua casa, Deus confiou a cada um de vocês, sacerdotes das suas casas. Você entendendo? Vou colocar o Leandro, certo? Não, eu vou colocar o César que chegou agora há pouco. Eu vou te usar como exemplo, então. Tá bom, César? Se o César, certo, ele dizer, para os 5 ministérios eu não tenho chamado para pastor, não tenho chamado para apóstolo, não tenho chamado para evangelista, para mestre, para nada, cara. Então, mas se ele cuidar da sua casa, ele precisa entender que ele é o pastor da sua casa. Ele é o responsável da Tamires, certo? Como chama sua filhinha? Laura. E da Laura. Ele é o responsável. Quando Deus chamar ele, certo, ou no céu, em algum momento, para ver como ele está cuidando daquilo que ele lhe confiou, ele não vai poder dizer, não, é que o Dario nunca veio na minha casa. Ele vai dizer, cara, o Dario tem que cuidar da Cristina, do Paulo e da Miriam. O da Miriam e do Paulo. Então, nesta noite, eu quero lhe chamar a tomar as redes da sua casa. Não é que você seja um calça frouxa, tá entendendo? Mas você precisa assumir a parte espiritual da sua casa. Talvez você diga, não, mas eu assumo minha casa, eu sou responsável, eu sou o provedor, sim, mas e o responsável espiritual? A palavra do Senhor diz que se nós não cuidarmos da nossa casa, nós negamos a fé que nós cremos. Assim de simples, disse o apóstolo Paulo. Quem descuidou sua casa negou a fé. Então não adianta nós fazer tudo o que nós pensemos em fazer. Você está entendendo? Agora, como eu digo, eu não estou aqui para lhe puxar as orelhas, não estou aqui dizendo, Maurício, você não tem cuidado da sua casa. Não. Eu quero entrar num desafio junto com você, de lhe ajudar. Eu também tenho a minha, mas eu também tenho um papel de lhe ajudar. Você está entendendo? Então, qual é o desafio? Nós precisamos levantar um altar de adoração na nossa casa. E esse altar de adoração não quer dizer que nós vamos ficar cantando musiquinhas, mas nós precisamos entronizar Cristo na nossa casa. Parênteses. Se você já o está fazendo, amém. Mas se você não está fazendo, você precisa ser o sacerdote da sua casa. Está acompanhando? Então eu lhe quero propor, não é? Que nós não paremos, por assim dizer, com a estratégia de comer do cordeiro. Senão que nós já continuamos. Talvez não os 8 dias, mas como mínimo, certo? Que além da quarta-feira, que nem todos vêm, a gente possa, certo? Começar com 2 cultos domésticos na nossa casa. Segunda, por assim dizer, quarta aqui, os que podem vir, e como mínimo sexta-feira. Se você diz, não, segunda não acomoda, então terça e quinta, mais um momento de adoração coletiva. Em que consistiria esse levantar um altar de adoração na minha casa? Eu preciso reunir, Salmo 128, eu preciso reunir a minha esposa e meus filhos ao redor da minha mesa. Se é necessário, querido, para aqueles que porventura tenham alguma dificuldade, a gente faz como nós fizemos no cordeiro, comendo do cordeiro. A gente coloca lá, primeira oração, a gente te dá um modelo. Olha, a gente prepara uma palavrinha simples, como foi do cordeiro, com alguns pontos para você. Está entendendo? Lo que você, em um momento, a gente faz até uma cartilha se é necessário. Diz, não, é que me fogem as palavras a mim, eu não sei nem orar direito. Então, cara, a gente te dá um manual. A gente se esforça, a gente faz, certo? Mas nós precisamos, querido, assumir a responsabilidade das nossas casas. Precisamos, urgentemente. Por quê? Porque nós precisamos caminhar para um desenvolvimento sustentável. Nós estamos bem espiritualmente, entendam bem, estamos acima da média. Nós temos superado muitas coisas de nosso tempo que nós começamos. Mas nós precisamos começar a pensar que tudo isso que nós adquirimos precisa ser sustentável. A única maneira de sustentar o nosso crescimento individual ou coletivo é nós partir para nossas casas. É nós partir para nossas casas. Não é, queridos, não é construir uma arca, diz Hebreu, na qual sua família se salvasse. E para que essa família, entendam muito bem, não é construir algo que sua família quis entrar dentro, cara. Não sei se você já viu essa, a história de Noé como isso. Ele construiu algo que deu credibilidade à sua família para se meter dentro disso. É como que você dizia assim, eu construí um carro, mas sua esposa dizia, não, já viu a situação que é assim? Foi você que construiu, mas ó bem, senhor, eu não entro aí não. Mas Noé construiu algo
que ele traspassou crédito, as suas familiares viram crédito, por várias razões. E a principal razão é porque ele era coerente, cara. Ele não saía de manhã a cortar uma viga, não é? Não saía de manhã a cortar uma viga ao bosque, não é? Não sei, à floresta, e de noite andava vendendo guarda-chuva e capa de chuva, cara. Não sei se me entende a colocação, né? É dizer, ele era coerente. Eles diziam assim, não, mas me compre guarda-chuva também, não é? Compre-me capa, porque... ele investiu a sua vida e ele botou crédito naquilo que Deus lhe tinha dito. E sua família entrou nessa. Hebreus capítulo 11, do versículo 5 em diante. Não é construir uma arca, não é? Na qual sua família se salvou e através da sua fé condenou o mundo. Então o desafio nesta noite, eu os chamei aqui, certo? E chamei os demais que por alguma razão, motivo ou circunstância não podiam estar aqui, para você tomar as rédeas da sua casa. Isso não o tome como uma ofensa. Não estou dizendo que você não la toma. Mas nós precisamos tomar a nossa casa, que foi Deus que nos deu. Deus nos deu a esposa que nós temos, Deus nos deu os filhos que nós temos. E nós precisamos retomar a frente da nossa casa. Então eu lhe trouxe aqui para lhe desafiar. Para lhe desafiar. Nós precisamos tomar as nossas casas. Tomar por assalto, para assim dizer. Certo? No final de 1 Samuel, se não fala a minha memória, não é? Davi, certo? Ele estava prestando serviços aos inimigos de Israel, não é? Ele virou mercenário, não é? E ele saiu numa guerra, certo? Que era uma armadilha para ele, por assim dizer. Porque quando ele chegou lá, ele dizia, não, tu não entra nesta luta não, porque estamos lutando contra teus irmãos. Então, quem diz que no meio da batalha, você vira em contra da gente, então pode voltar para casa. Naqueles dias, Davi morava na fortaleza de Ziclag. Quando ele chegou, os inimigos tinham saqueado a fortaleza de Ziclag. E tinham levado as mulheres, as crianças, tudo o que ele tinha. Diz que quando viram esse desastre, os homens de Davi quiseram matar Davi. Quiseram apedrejar. Não é? Mas aí alguém, certo, tomou ração e não foi assim. Davi foi buscar o Senhor e perguntou ao Senhor, preciso perseguir meus inimigos, sim ou não? E o Senhor disse sim, vá atrás desses inimigos. O texto diz que na metade do caminho, ele se encontrou com um egípcio, que tinha sido deixado para trás para morrer pelos amalequitas, parece, não é? Não me lembro do outro. E ele lhe deu água, lo atendeu. Ele disse, olha, eu sei onde estão os inimigos. E Davi caiu. Houve um grupo que estava cansado, você lembra? Davi falou, vocês vão ficar cuidando aqui, certo? Algumas coisas, e nós vamos lá e vamos voltar. Eles trouxeram de volta tudo. Não é? Mas Davi estava pelejando uma batalha que não era para ele batalhar. Ele descuidou a sua casa. Quando ele chegou, sua casa estava queimada, suas mulheres não estavam, seus filhos não estavam. Agora, eu não estou dizendo para você fazer um culto doméstico de 2 horas. Vocês repararam quanto durava a declaração de comer do cordeiro? Eu acho que como muita coisa 15 minutos. Ou não? Cara, eu não sei vocês, mas meus filhos queriam participar, queriam ler o decreto. Ontem o Paulo ficou dormindo. E nós sempre fazíamos uma notinha. A Mirinha hoje, certo? Eu saí com a Denise, certo? Com a Roberta. Então nós comemos o cordeiro com a Mirinha ontem de noite. A primeira coisa que o Paulo levantou, tudo remelento, se parou na minha porta e disse, pai, eu não comi do cordeiro. Eu falei, não filho, não se preocupe. Nós vamos comer agora no café da manhã. Como eu digo, eu só posso contar das coisas que eu vivi. Meus filhos já o Pablo, que é o mais pequeno, ele queria contar a história. Não, pai, deixa eu contar a história. Você lê os textos e eu conto. E ele contava, o anjo da morte passou, mas onde tinha o sangue. Você está entendendo? A gente precisa entender. Talvez a gente não concorde como eles vivem, mas os judeus, não é? O povo judeu, preserva coisas até o dia de hoje, porque fazem sempre isso que nós estamos começando a fazer. Talvez você diga, mas ele não tem entendimento. Sim, mas nós temos, cara. No caso, quem começava a orar era a Manu. Ó, a mais pequenininha da casa. Você entendeu? Então, queridos, são coisas simples. Eu não estou chamando a 1 hora, mas que eu não canto, ou eu canto mal. Não. Os que, por exemplo, os que tocam violão, cantam. Os que não tocam violão, não. Colocam um CD, um DVD e cantam um cântico. Ou não canta. Diz, vamos orar,
Aqui o papai vai ensinar, certo? Talvez, certo, não sei, alguém pode pensar, certo? Eu coloquei uns atos proféticos aí, ato profético, chamémoslo assim. Cara, mas para quê? Para que nossos filhos... Meu filho ficou tão surpreso quando eu lhe mostrei ontem, hoje pela manhã, como Deus se moveu entre os pedaços da oferta que pediu para Abraão. Pai, é isso então? Ele ficou tão surpreso na soma matemática do primeiro dia da semana, mais 7 da semana anterior, que dá um total de 8. Ele falou, agora entendo porque o 8 é o número de Jesus. Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia e já tinha passado na semana. 7 dias passavam, mas outro dia deu 8. Cara, isso não vai sair nunca mais de dentro dele. Você entendendo? Então nós não podemos subestimar as nossas crianças, cara. Porque nós mandamos nossas crianças e elas ficam 5 horas por dia, em média. Não é? Com uma professora que enche a cabeça de lixo. Ou não? Sorte temos os que estão em uma escola onde não ensinam essas coisas. Mas e os demais? Ou não, gente? É Halloween, é mula sem cabeça, sei lá, um monte de coisas, cara. E nós, não vai nada. Com raras exceções, querido, com raras exceções, nossos filhos adoram junto com a gente. Cara. Então está faltando alguma coisa. Então eu não posso, tá entendendo? Eu não posso ver tão só o lado público, tá entendendo, gente? Ah não, a igreja está bem, as pessoas frequentam, a palavra e tudo, mas em casa, cara, não vão virar perneta, meu. Vão virar saci pererê da fé. Damos com um pé bem, com o outro pé não damos nada. Então eu estou desafiando, você entendendo? A você cuidar da sua casa. E se não cuidarmos da nossa casa, cara, nós estamos brincando. Porque amanhã, esses filhos que não cuidamos, serão aqueles que nos colocarão empecilhos para continuar. Porque ele não querrá entrar na arca, porque ele viu você construir uma arca que vai afundar, cara. Se meu pai é meia boca, cara, eu não vou entrar nessa não, cara. O que esse barquinho que meu pai construiu? A primeira onda vai afundar. Agora, isso não tem a ver, querido, com capacidade. Isso não tem a ver com eloquência de palavra. Talvez você possa dizer, não, com o Dario eu sou melhor, com o Madeiro Vitor, com o Vinícius. Não, cara. Nem todas as tribos nem todos os homens de Israel eram sacerdotes, cara. Mas a incumbência de cada homem era cuidar de seu filho, cuidar de sua esposa, instruir seu filho pela manhã, pela tarde, pela noite. E como nós temos aprendido, se Deus nos está pedindo isso, tá? É porque Deus já nos capacitou para isso. Mas a gente precisa entender a responsabilidade do portão para dentro da casa, o responsável sou eu. E não sou para pedir um prato de comida, não sou para pedir roupa limpa, senão o responsável espiritual sou eu, cara. O responsável espiritual sou eu. Ah, que minha esposa não entende. Cara, o responsável do desenvolvimento espiritual de sua consorte é você, cara. Ah, é que ela tem tantas coisas. Então ore por ela, cara. Trabalhe em favor dela. E vice-versa, não é? Ah, é que é meu marido. Cara. Você entendeu? Então eu quero lhe desafiar neste dia. Talvez eu coloque algumas coisas aqui. Responsabilidade de cada sacerdote. Certo? 2 vezes, de casa em casa. Eu é minha casa. Eu disse, não, cara, eu dizer, você já me contou várias vezes, não? Eu estou fazendo 50 anos, cara. Eu preciso trabalhar em coisas sustentáveis, em coisas que se mantenham no tempo. Porque eu não estou mais para tentativas, cara. Eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Nem com minha casa, certo? Eu disse, quantos anos mais eu vou viver, depende de Deus, mas eu não estou mais para tentativas, entendeu? Grande parte dos filhos, eu conheci os filhos de vocês crianças, estão ficando adolescentes. Os que nós convivimos com eles um tempo adolescente, a grande maioria foram embora, cara. Eu não estou disposto mais a perder crianças adolescentes. Mas eu não posso estar em cada casa. Não é? Estamos 7 anos. Quantos anos tem a Valentina agora? 13. A Valentina tinha 6 anos. O B fez quantos? 8. Tinha 1 aninho o B.
certo? O Daniel nem existia, o Rafael menos ainda, o Lucas, a Luísa, não é? A Emanuele, e assim por diante, querido. Querido, 10 anos passam rapidinho, ou não? Daqui a pouco, a criança que tem 4 anos vai ter 14, não é? Quantos anos tem a Pietra, Paulo? 5, daqui a 10 anos vai ter 15, vai ser uma moça, cara. Sim ou não? Então, se nós não intervir agora, cara, o Miguelzinho tem quanto? 4? Vai fazer 4, vai ter 14. O Abner tem 4 também, vai fazer 14. A Manu tem que 2, 3? 3. Daqui a 10 anos é 13 anos, querido. Como estão evoluindo as crianças, 13 anos, cara, se a gente não investir neles agora, depois a gente vai se lamentar, cara. Então eu os chamei aqui, para isso. Vamos este mês de maio, cara. Este mês de maio é uma palavra que o Adriano Victor trouxe há uns 2 ou 3 anos atrás. É uma janela aberta que nos mantém conectados com Deus, cara. O mês de maio tem relação direta com uma janela aberta. Falei ventana, uma janela aberta, cara. O mês passado, porta aberta. Este mês é janela aberta. Um elo de ligação com Deus. A janela aberta do patriarca era um altar erguido, velho. Assim eles se comunicavam com Deus. Do seu jeito, da sua maneira, com suas palavras. Ah, daí eu não consigo. Cara, eu me queimo nas pestanas. Eu dormo 1 hora menos por dia, que me dá 5 ou 6 horas por semana, cara. E eu faço um esbocinho para você. Eu mando lá no grupo. Ah, você disse, não, Dario, eu não tenho problema. Ok, perfeito, faz da tua maneira. Vá cultivando lá a plantinha que você tem, as plantinhas que você tem. Não, eu preciso. Então, cara, eu como digo, eu deixo de dormir 1 hora por dia. Eu lhe falei de segunda, quarta, que é aqui o culto e sexta. Não, mas é nós nos reunir 2 como mínimo. O ideal seria que todos os dias nos reuníssemos com nossa família. Que gastássemos 10, 20, 30 minutos com ela. Mas também eu não posso colocar uma meta assim, não, agora todos os dias. Cara, se não estamos fazendo isso, como eu vou colocar uma meta? Mas além dos cultos, do momento que nós temos cultuar aqui, que nós tenhamos 2 momentos para começar. 2 momentos de qualidade. Me está entendendo? Entende o que é momento de qualidade? Talvez não vá tomar mais de 15 minutos. Certo? Depois, certo? Quando já a coisa esteja como entrosada, deixe seu filhinho orar. Deixe sua filhinha que já sabe ler o texto bíblico. Ore você por elas, ou eles, certo? Os filhos. Deixe que eles orem por você. Comece a fazer essa triagem dentro de vocês, na casa de vocês, cara. Ah, o papai está doente, deixe que ele ore por você, profetizando cura. Abra seu coração, talvez não possa falar detalhes, mas diga, filho, o pai está passando por um problema. Entendeu? Abra seu coração para os filhos, para seus filhos, torne-se vulnerável a seus filhos. Sabe, querido, o super-herói não é só aquele que ganha todas, cara. Super-herói, certo? Um pai super-herói, queridos. Um bom marido é aquele que dá acesso à sua consorte e a seus filhos, a seu coração. Talvez não possa ter muitos detalhes, mas diga, olha, estou passando por isso, estou preocupado. Estou preocupado porque está uma situação difícil na empresa, estou sendo pressionado. Abra seu coração, talvez não seja, não, porque meu chefe está pegando no meu pé, e tem um colega lá da mesma máquina que faz a minha caveira para o chefe, começa a falar. Não, isso talvez seu filho não vai entender. Mas abra seu coração quando o filho pergunta, pai, você está bem? Se você diz, não, o pai não está muito bem, está preocupado, está tendo alguns conflitos lá no lugar de trabalho. Por que você perguntou, filho? Não, porque estou preocupado com você. Você não quer orar por mim, meu filho? Dê essa chance, dê essa alternativa. Está entendendo? Em meio a toda esta crise, certo? Se você tem contas a pagar, pegue todas as suas contas e bote em cima da mesa, nesse culto, e diga, filho, vem aqui, vamos orar para que Deus providencie. Porque, olha, está difícil. Faça participar de seus filhos, os que têm filhos, a sua esposa, a esposa que nem sabem, talvez, nem quanto você ganha, cara. Não, é que só o homem da casa. Cara, isso é machismo, isso não é ser o homem da casa. Ah, de repente as 2 pessoas, os 2 consórcios trabalham, mas tem 2 rentas. Cara, que é isso de 2 rentas, meu? É claro que ela vai ter seu toalha, que ela precisa as creminhas dela, ela precisa os shampoozinhos dela, assim, cara, mas e aí? Vamos viver.
Vamos cuidar. Não subestime seus filhos. A gente olha para eles e não entende nada. Eles entendem muito mais daquilo que a gente pensa. Muito mais. Então, meus amigos, meus filhos, esse é o desafio para hoje. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Consorte ou consorte a consorte, precisam se colocar de acordo na educação dos filhos. Porque eles sacam, cara, quando um marido pensa uma coisa, a esposa pensa outra. Eles sacam. Então as coisas que você diz sim, eles vão para você. As coisas que você diz não, certo? Procuram a mãe, por assim dizer. E aí a mãe dá a quebradinha de galho, entendeu? Agora, se a gente, como sacerdote, está procrastinando a nossa posição, cara, a gente não tem como chamar a atenção da nossa esposa. Ela diz, não, é que você termina dando palpite, sim, mas a gente não dá palpite nenhum. Então, meus filhos, é mais ou menos isso o que eu tenho a dizer nesta noite. Todos nós. Eu não sou melhor que você. Eu vou entrar na mesma empreitada que você. Ah, mas eu já faço. Então, faça 3 dias então. Não é? Ah, eu já me reúno um dia. Então, cara, aumenta 2. Se você já conseguiu, não, eu consegui, me reúno, já estou me reunindo um dia. Beleza? Parabéns para você. Vamos para a conquista de um dia a mais então. Até que cheguemos, querido. Aqui todos os dias nós nos reunamos. Com culto aqui ou no culto aqui. Com dia domingo não. Nos reunimos, certo? Uns oram pelos outros. Querido, isso vai salvar a nossa casa de todos esses horrores que estão lá fora. Não vai salvar trazer para a igreja. Vai levantar um altar na nossa casa. Não há outra maneira. Ah, isso disso que acontece, a homossexualidade, isso lá de gênero, como que se chama a coisa? Não, disso que tem que escolher se o menino é criança, é menina, é menino. Escolha de gênero, cara. Como nós vamos fazer? Vamos educar nosso filho dentro de casa, cara. Assim, certo? Vamos ensinar pela manhã. Se a gente autoafirmar a identidade sexual dele, pode falar um monte de asneira lá na escola, cara. A gente tem que olhar para eles e dizer, olha, Deus lhe fez assim. Certo? Se é menininho, olha, Deus lhe fez assim. Deus lhe fez com um penizinho, certo? E não com nomes populares. Se chama pênis, cara. Deus lhe deu um pênis, meu filho, porque você tem identidade de homem. Deus lo vai constituir sacerdote de uma casa. E você, minha filha, você é menina, você tem uma vagina, porque Deus a escolheu, certo, para reproduzir a vida. Você vai ser mãe, você vai ter uma família. Agora, não podemos deixar, cara, que a Marta Suplicy discipule nossos filhos. Nós não podemos deixar que essa gente determine. Ah, mas que são leis, Ariel, sim, então... Mas os judeus também tinham leis contrárias, cara. Alinhado com este tempo, não é? Daniel abria sua janela 3 vezes por dia. Seu elo de comunicação constante com Deus. Certo? Ele abria a janela. Ah, mas havia uma lei que dizia que não. Daniel não estava nem aí, cara. Ah, mas teve problema. Sim, mas os leões não comeram nem, cara. A gente não pode acordar, querido, quando o mal já está dentro da nossa casa. A gente tem que proteger a nossa casa. Certo? E esta semana do Cordeiro falou, não é? Se estamos baixo o sangue, comendo o Cordeiro, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Não é? Aí outro texto da janela, cara. Não é? Raabe, cara. Ela tinha uma janela, sua casa era sobre o muro, mas não pendia para Jericó a janela, pendia para fora. Por aí desceram os espiões. E ela disse, agora que eu ajudei você, você precisa salvar a minha vida. O que dizem eles? Olha, enquanto permanecer o cordão vermelho na janela, nós não vamos fazer nada, só que há um porém. Você precisa reunir sua família dentro da casa. Porque aquele que está fora da casa, a gente não se responsabiliza. Então, o mesmo lá com o cordeiro. Ah, havia o sangue, mas quem eram livres? Os que estavam, cara, dentro da casa. Inclusive, não sei se você percebe, inclusive os animais. Porque eles iam matar também, levariam o primogênito, não só dos homens, dos animais. Então, até os animais estavam dentro da casa, cara. Então, cara, nós precisamos, por assim dizer, botar a nossa família dentro da casa. Ah, é difícil, Dario, porque eu levanto cedo, eu trabalho, eu tenho... Sim, cara, mas...
Temos que buscar um tempo. Como eu digo, eu não estou pedindo 1 hora por dia. Eu estou pedindo como mínimo 15 minutos. Talvez a 15 minutos seja muito, tá entendendo? Não sei, mas como mínimo de 10 a 15 minutos por dia. A gente, cara, gasta 10, 15 minutos de bobeira, cara, assistindo jogo, assistindo o que não presta. Sim ou não? Agora, outra coisa, nós precisamos tomar cuidado dos ataques externos à nossa casa, cara, em todos os sentidos, físico e espiritual. Está entendendo? Cuidado com o que vemos, não é? Cuidado com o que nos envolvemos, que escutamos. Temos que nos proteger, cara. O funil está estreitando, a gente sabe, não é? Pecado não é só fazer o mal, mas é saber fazer o bem e não fazê-lo. São coisas que nós sabemos. Então, cuidado. Cuidado com o que vemos, cuidado com o que ouvimos, certo? Cuidado de, não sei, daquela colega de faculdade, colega de trabalho, cara, que tem uma bombadilha nela. Cuidado, cara. Não, eu estou forte, cara, com isso não se brinca, cara. Foge igual que José. Não é? Só que José fugiu tarde, não é? Porque ele se meteu na casa quando não tinha ninguém. A gente fala, não, mas José fugiu. Não, mas foge na hora. Porque o José disse o texto lá, que não tinha ninguém na casa. Se ele já sabia que a mulher do Potifar estava se engraçando com ele, e quando ele soube que não tinha ninguém na casa, ele tinha que ter ficado a mula. Você entendendo? Há que fugir da aparência do mal, meu amigo. E eu estou dizendo isso porque nós homens somos seduzidos a cada dia, a cada minuto com isso. Esse é o nosso ponto fraco. Sim ou não? Sim, então nós temos que vigiar, cara. Entendeu? E aqui é jogo limpo. Nós temos que vigiar. O que estamos vendo, o que estamos fazendo, o que estamos pensando. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa. As nossas mulheres são craques, cara. Ela tem, certo? Dizem por aí que a mulher tem certo sentido. Eu não sei, cara. Mas Deus as habilitou com algo que elas sabem, cara. Elas sabem, elas não te veem, elas não te vigiam, mas elas têm um lance, cara. Elas dizem, está tudo bem com você? Elas sabem, cara. Deus fala com elas, cara. Me está entendendo? Então, e ela pergunta, bem, está tudo bem com você? Você é meio estranho, quando você fica muito, chamemos assim, aqui sou homem, meio fogoso naquele momento e nunca é, ela fala, está tudo bem com você? Porque elas percebem, cara, se dão conta. Quando você se está estimulando com outras coisas, certo? E você está fantasiando com ela, coisas que você vê ou coisas que, sei lá. Elas sabem, cara. Elas não podem saber os detalhes, mas algo acontece dentro delas, cara. O Espírito de Deus, a vida, eu não sei, cara. Eu não sei explicar para você. Eu não sei explicar. Não, é verdade, eu não sei. Não, porque é assim que a gente se manifesta, que de repente, sim, porque a gente se estimula pelo que a gente vê, cara. A gente se estimula pelo que a gente vê, certo? Porque aqui não tem ninguém, é dizer, nós somos santos porque somos separados, mas dessa luta nós temos que vigiar, cara. Não dizer, não, eu estou super espiritual, querido, olha. Sansão era super espiritual, não podia haver uma vassoura com saia. Sansão era super espiritual, não podia haver uma vassourinha com saia que ficava alisado, cara. Então nós temos que cuidar da nossa casa. A nossa casa não é só, agora vamos fazer um culto e depois. Não, estamos fazendo o culto. Não, cara, que policiar. Beleza? Tá bom? Beleza? Vamos começar? Vamos começar? Sim? É útil uma ferramenta como a que fizemos os 7 dias? Ter uma ordem, oremos. Depois você vai querendo um jeito. Pode ser? Sim. Podemos começar segunda-feira? E durante a semana... Segunda-feira eu falo a partir de segunda, certo? Conforme a disposição. Mas isso, mas eu já segunda-feira vou colocar lá, chamamos assim, uma ordem, certo? Como fez, um comando, chamamos assim, como fez. E você não toma como guia. Você pode explorar melhor o tema, certo? De repente, no que só tem a esposa, certo? O Vinícius, o Leandro, o Caio, certo? Explora um pouco mais, conversa um pouco mais, tá entendendo? Agora, quando nós temos filhos, nós precisamos ser um pouco rápidos, pai e bola, não é? Porque eles não se concentram muito tempo. Beleza? Agora, você faz o culto lá,
É dizer, você tem filho, então você tem que ser pai bola. Então trata de ter um momento de qualidade espiritual falando com tua esposa, então. Você entendendo? Eu fiz o culto, meus filhos. Foi rapidinho, Dario, porque o Ian, certo, já queria pular. Beleza. Mas o Paulo vai ter que buscar uma estratégia, vai ter um bate-papo espiritual com a Tati, não é? O Wagner, talvez, entendeu? Buscar um momento e dizer, não, estamos aprendendo isso. Um orar pelo outro, não está entendendo? Seja um inteligente, meus filhos. Amém? Pode dizer? Sim. E vamos marcar já outro encontro para nós nos reunir no mês que está entrando? Sim, pode ser? Parece que o sábado 21 eu estou por aqui. 21 de maio. É um sábado, parece. Pode ser? Sim? Os que têm trabalho, turno, fica difícil. Mas nós vamos fazer como hoje, tá gravando? Então a gente coloca, faz um documento, entendeu? Coloca os pontos, isso foi acordado, isso foi acordado sim, isso foi dito, se a estratégia foi essa e nós vamos mover dessa maneira. Os que não podem, esse dia eu não posso, nem nós podemos abortar a ideia por os que não podem, nem os que não podem ficar para trás também. Perfeito? Alguma coisa a dizer, a sugerir? Eu tô aí para ajudar, entendeu? Meu papel é ajudar você. Meu papel não é apontar, você não está fazendo. Claro, precisamos ter metas, não é? Claro, não podemos estar no ar. Mas eu estou para te ajudar. Tá? Estou tendo dificuldade nessa área. Cara, vem falar comigo. Todos que vêm falar, nunca condeno, cara, nunca exponho, sempre trato de ajudar. Oro por vocês, entendeu? Mas a gente não pode se calar, cara, em certas coisas. Davi diz, enquanto me calei, me corroí por dentro inteiro. Cara. A confissão é importante. Cara, aqui eu confesso daqui, cara, quando a gente tropeça de novo, a gente não olha quanto falta, a gente olha quanto progrediu. Por isso nós precisamos ser longânimos uns com os outros, cara. Não permissivos, mas longânimos, cara. Haverá uns que terão uma luta em uma área, outros em outra. Você entendendo? Talvez a luta familiar não seja essa, mas seja a administração financeira dos recursos, entendeu? Ou seja, cada um vive uma luta, não é? Cada um carrega, tem uma área complicada, difícil. Beleza? Alguma coisa a dizer? Fernando quer dizer algo? Tertuliano? Caio? Carlinhos? Celinho? Jonas? Pai Fresco? Outro pai fresco, um pouco mais antigo. Leandro? Ricardo? Rogério? Não? Lelê? Gil? Wagner? Adriano Vitor? Elvis? Fala, filho do Gil. Filho do Gil? Querido, não fica com medo quando fala que você vai fazer um culto na sua casa, tá? Você vai estar com a sua casa, na sua família, com a sua família. Então, ainda que seja algo sério, a ideia é fazer algo informal. Claro. Tá bom? Então, quando falar, a responsabilidade é sua, vamos fazer o culto 2 vezes por semana, não precisa ficar com medo. Fala, mas eu não vou falar o quê? Eu vou pregar, vou ter que não sei o quê. É algo informal, amém? É um bate-papo que você vai fazer com sua família. A ideia é gerar uma cultura em relação a isso. Amém, queridos? Quando a gente fala aqui, por exemplo, eu sou responsável pela minha casa, cara, eu preciso gerar uma cultura de que eu preciso ser o responsável todos os dias. Então, por essa correria, a gente fala 15, 20 minutos, pela correria, não é? Mas o ideal é que, cara, você precisa ser responsável todos os dias da sua família. Então, quando falar é um culto e você vai dar uma palavra, o Dario até deu a ideia de se alguém sente alguma dificuldade, e eu acho que é uma ótima ideia isso, ele dá um esboço, dá alguma coisa para você ter uma ideia, essa ideia é fantástica. E para quem, se você tem alguma dificuldade, maravilha, cara, mas pode ser algo informal, amém? Não precisa ficar com medo, desesperado e, puxa, vou ter que pregar e agora o que eu vou fazer? Não, é algo informal, amém? Bem. E eu queria falar também. E algo que eu acho legal que
Até a gente experimentou isso, o Fernando, a gente comeu cordeiro um dia junto lá. E isso é bacana também, num dia desses qualquer, você vai fazer o culto, chama uma família junto para poder fazer. Então, mas vamos estabelecer primeiro na nossa casa. Sim. Por isso, tudo isso está em aberto, tá entendendo? A ideia depois é saber quais são os dias, quais são os horários e a gente se juntar. Mas se a gente não fazer o contrapiso da casa, a gente não pode levantar paredes ainda, tá entendendo? E como falou o Vinícius, a ideia é gerar uma cultura. A ideia é fazer de segunda a segunda, cara. Está entendendo? Mas eu não posso começar dizendo para você que nós precisamos fazer 7 dias por semana, entendeu? Porque eu vou te colocar um peso que você não vai ter condições de carregar. Assim, meu Deus, mas não faço nenhum. Eu daria o que eu faço 7 vezes. Está entendendo? Então, mas nós temos que começar por algo. Por isso eu falei, mas eu já faço. Beleza, então suma um dia aquilo que você faz. Eu faço 3 vezes por semana. Então começa a fazer 4. Porque o que o Vinícius falou é verdadeiro. Nós precisamos gerar uma cultura. Isso não precisa ser mais imposto depois. Depois nossos próprios filhos vão dizer, pai, não vão fazer hoje. Mas está entendendo? E aí vai chegar um dia em que nós não vamos precisar mais, talvez, do esbozinho. Entendeu? Você vai estar tão atento à pregação da quarta ou do domingo que você vai ter seu próprio tema e você vai aprender a didática e vai dizer, olha, eu dessa palavra que eu escutei, agora eu vou aplicar ela na minha casa, porque aquilo que o Victor, o Adriano Victor falou, há coisas que minha esposa, meu filho, eu precisamos colocar em prática. Tá entendendo? Porque nossos filhos não escutam lá. Tá entendendo? A nossa esposa geralmente está com a gente. Mas nada impede, certo, que no futuro você já pegou o andar da carroça, você mesmo diga, não, Dario, esta semana eu vou retomar, ou Deus me falou alguma coisa durante o culto, enquanto o fulano estava ministrando, Deus compartilhou algo com relação à minha casa e eu quero passar isso para minha família. Cara. Então é gerar uma cultura. Eu vou fazer na sala, eu vou fazer em minha cozinha, eu vou ter bolachinha para atrair eles, eu vou passar um vídeo para minhas crianças. Cara, não importa, o importante é gerar essa cultura. Hein? Maurício, tem algo a dizer? Não, sim. Só para compartilhar com vocês, tem 2 coisas que eu faço em casa com as crianças. Isso eu já faço, como ele falou, é cultura já. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado, só um exemplo, tá, gente? Eu vou no supermercado, a gente faz lá, compra meia dúzia de coisas. Antes da gente guardar, a gente coloca a compra no chão, todo mundo dá a mão, ora, agradece a Deus por aquele mantimento, daí guarda. Hoje, quando a gente vai no mercado, e às vezes na correria e tal, não sei o que, a gente já vai colocar as coisas. O Bernardo chega, papai, ele não vai orar antes de guardar? Então, para ele, isso já é automático. Comprou uma coisa, fez uma compra, alguma coisa assim, antes de guardar os mantimentos, a gente sempre ora. Ali, rapidinho ali mesmo, entendeu? Às vezes eu, então ora aí, velho, ora você. Ele ora, agradece, beleza, vamos guardar. Isso é uma coisa, que já na minha casa isso é automático, assim, já tá enraizado dentro deles isso. E uma outra coisa que eu comecei a fazer isso não faz muito tempo, tem, sei lá, 1 ano, talvez até menos. Todos os dias à noite, na hora da janta, a gente desliga a televisão e todo mundo senta à mesa. Isso eu tenho visto a diferença que tem feito na vida deles. E aí a gente senta, ora, agradece e tem aquele bate-papo que eu tinha com meu pai quando eu era criança. Não sei se na casa de vocês era assim, mas na casa dos meus pais era assim. A gente chama de sentar na mesa e comer, e jantar, assim, entendeu? Todo mundo estava junto. Essa coisa de sentar, jantar na frente da televisão, assim, isso é péssimo, é horrível. E eu tenho visto a diferença que isso tem feito na vida dos meus filhos em relação a isso. É a hora que o Bernardo conta o problema que ele teve na escola, é a hora que a Valentina conta das coisas dela pra mim. Então, quando eu estou lá fazendo a janta, eu estou desempregado, eu tenho passado mais tempo com eles. Então, quando eu chamo a Valentina para jantar, ela chega na mesa, tá limpa ainda, ela mesmo por si só já coloca prato, já põe copo e tal, tudo mais. E aí, põe a comida na mesa, a gente senta, ou o Bernardo ora, ou ela ora, ou eu oro. E a gente tem esse momento nosso ali, entendeu?
Aí, às vezes, eles levantam algumas questões, algumas perguntas. Papai, por que é tal coisa? Outro dia eu estava comentando com o Dario. A Valentina, outro dia, ela me tirou para perguntar sobre homossexualidade. Papai, o que é isso? O que você acha? O que você pensa? Como é que é isso? Mas se a pessoa gosta mesmo? E aí, como é que fica? Qual é que é? Tal. Ela me fez um monte de perguntas. E aí você tem que ter a sabedoria em Deus para poder responder a ela. Eu falei, filha, a Bíblia diz o seguinte: Deus criou homem e mulher. Ponto. Ah, mas e se a pessoa não gosta? Então, se ela não gosta, ela tem que ficar sozinha. Ah, é? É, tem que ficar sozinha. Enfim, isso que o Dario falou assim, é muito importante. E é muito sério. Só para vocês terem ideia, na escola da minha filha, surgiu dentro de sala de aula, e foi por isso que depois ela veio falar comigo. Surgiu dentro da sala de aula a questão lá, não sei se é professora de ciência, sabe o que foi, sobre o homossexual, sobre a homossexualidade. E aí, um menino da classe da Valentina perguntou para a professora: professora, mas se eu gostar de menino? A professora disse para o moleque o seguinte: então você é bissexual. A própria professora disse para o menino: ah, professora, eu gosto de menino, mas eu também gosto de menino. Ah, professora, então você é bissexual. Para uma criança de 13 anos de idade, 12 anos de idade. Não é coisa que eu ouvi falar, está acontecendo na sala, dentro da sala da minha filha isso. E aí a Valentina veio com um monte de questões para cima de mim. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conversar sério com relação a isso. Mas esse é o momento que eu tenho tido com os meus filhos em casa, reunido à mesa. E isso eu tenho visto a diferença que isso tem feito na vida deles. É bom ouvir o que está dando certo e o que está funcionando e o que estamos fazendo. Então, beleza. Obrigado, Maurício. Pablo, quer dizer algo? Darlan? Não. Rodrigo? Não? César? Não. Não? Então, muito bem. Esse é o desafio, então. Glória a Deus. Não tenho outra coisa mais a dizer, senão me alegrar por todos aqueles que se esforçaram em estar aqui, que priorizaram este momento. Certo? Alguns deles que não estão, a grande maioria, não é? Já tinham outro compromisso e se reportaram que não podiam estar. Tá bom? E esse é mais ou menos o funcionamento da casa, não é? A gente espera que quando você não possa vir, você mesmo possa se reportar porque não veio. Não para dar uma explicação para mim, senão dizer, olha, não esteve porque surgiu um assunto, não é? Porque nós funcionamos de outra maneira, somos uma família, entendeu? Eu venho de uma família que quando eu não podia estar, eu precisava dizer para meu pai e para minha mãe: mãe, hoje não vou poder estar. Eu acho que ainda hoje, quando somos casados e nosso pai, nossa mãe nos convida a alguma coisa, a gente termina se justificando com eles, entendeu? Então, prestar conta sempre é bom, entendeu? Não precisa dizer, não, é porque eu saí com minha esposa, não vou poder estar, tenho outro compromisso, certo? Não sei quando você marcou. Amém, querido? Glória a Deus. Amém?